Olá pessoal, essa semana no Casão Pode Tudo, vocês acham que eu vou conversar sobre futebol, né? Com um jornalista esportivo, mas eu vou conversar sobre história do futebol. Porque o meu convidado é o PVC, um cara que tem um profundo conhecimento histórico do que é o futebol. Obrigado, PVC, por ter vindo aí, Obrigado a cara. você. Futebol é minha vida. Eu gosto muito disso. É diferente da sua vida, que é vestiário. Eu nunca frequentei vestiário, mas o futebol é minha vida. Mas eu gosto também muito de futebol, porque eu aprendi, sabe qual foi a minha cultura? Qual é a minha cultura? A essência da minha cultura futebolística é jogo de botão e álbum de figurinha, quando eu era criança. Eu ganhava jogo de botão pra caramba, eu tinha quase todos os times do Brasil. E eu recortava da revista Placar e tal. E o álbum de figurinha, então eu tenho aquela memória de ver essas coisas todas. De onde vem esse seu interesse pela história do futebol? Cara, assim, eu tenho uma benção que é trabalhar com o que eu gosto. Como você tem, porque você foi jogador de futebol e você gostava de jogar. Sim. É diferente, né? Eu sabia que eu não sabia jogar. O Bauer foi meu técnico. O Bauer, gigante do Maracanã, Copa de 50, foi meu técnico. Ele tentou me ensinar a jogar e não conseguiu. Mas ele foi meu técnico. Mas assim, eu fui para muitos jogos desde os 5 anos de idade. O primeiro jogo que eu fui foi um Português e Juventus com meu avô. Meu avô me levou no Canindé. 2-1 para Português. Eu lembro de tudo daquele dia, Casão. Tudo. Portuguesa de camisa branca, o Juventus de Grená. Eu lembro de descer com meu irmão e meu avô para comprar Guaraná no intervalo. Eu lembro do meu avô falando com o cara do lado sobre o jogo, tava uma porcaria, não sei o que lá. Lembro de tudo. Eu já falei pro Tata, o Tata jogava no Juventus e o Tata jogava na Na portuguesa, o Portuguesa. centroavante Tatá e o Tata também centroavante, ponta, meia, às vezes. E aí depois que eu virei jornalista, você começa a gostar de informação, então eu fui pesquisar que dia era aquilo. 29 de março de 75, Portuguesa 2, Juventus 1 no Canindé. Só pode ter sido esse dia. E porque eu gosto de informação. De informação. E informação sobre a minha vida mais ainda. Mas eu gosto de informação. A partir daí, como eu queria. Eu lembro de comprar a revista Placar especial dos clubes em 79, história do Mundial de Clubes do Santos, meu pai é santista, e ficava lendo. E aí você. Cara, que delícia isso, mano. Você começa a aprender coisa. Você começa a aprender conteúdo. De não falar coisas aleatoriamente. E aí eu, com 14 anos, queria ser jornalista. E aí mais ainda, né? Você aprende que jornalista, o melhor é não falar vários, alguns, diversos. Não. O Santos foi campeão mundial 2 vezes, da Libertadores 3 Claro, vezes. dá a informação É o número correta. certo. Exatamente. É. Você sabe que eu sou muito parecido com você nesse sentido. Eu lembro totalmente o dia que meu pai me levou pela primeira vez no estádio. Eu fui ver Corinthians e Ponte Preta no Parque São Jorge. Foi o primeiro jogo do Corinthians depois da Copa de 70. Então o Rivelino e o Ado, eles iam teoricamente jogar, meu pai me levou. O Rivelino não jogou, deu a volta olímpica e o Ado jogou. Foi 1-1, gol do Manfrini e do Lima. Eu lembro perfeitamente o local que eu estava no Parque São Jorge, no campo, do jeito que eu vi. É uma coisa gostosa, né? Fotográfica, Mas né? não é gostosa É de claro você, que. quando vem na sua cabeça, você não precisa buscar, não é isso? Fala com você, a coisa vem a... Mas eu aprendi uma coisa com outro, você vai lembrar dele, meu editor era o Sérgio Martins, no Sim, Placar. pô. O Sérgio Martins foi o cara que escreveu a matéria da máfia da loteria esportiva. Sim. E o Sérgio, me sacaneava um pouco, sacaneava não. Ele falava uma coisa tipo, vem cá, olha isso aqui. Tipo, não confia na sua memória. Sim. E não é que você não vai confiar nunca, porque você confia porque você sabe que você tem memória. Mas não pode ser só a memória. Claro, você tem que É ter bom você. Hoje, a hoje, história. eu fui escalar. A última Copa da UEFA que a Itália tinha vencido tinha sido o Parma de 99, antes da Atalanta da Liga Sim. Europa. E eu sei aquele time. Mas eu errei um jogador hoje, porque eu confio na minha memória. Era Buffon, Thuram, Cannavaro, Sensini, Vanoli, Fuser, Dino Baggio, Bogosian e Veron. Eu botei Pires no lugar do nada. Crespo e Chiesa. Eu falei 10 jogadores certos e um errado. Porque eu confiei na memória. Você E eu sabe podia que... olhar. Repete o time de novo. Buffon, Thuram, Cannavaro, Sensini e Vanoli. Era 4-4-2. Sim. Era Alberto Malesani. Fuser, Dino Baggio, Bogosian e Veron.
Crespo e Chiesa. Você sabe que tem dois aí que saíram da base do Torino, né? Sim, Fuser É. e o Dino Baggio. sim. São dois jogadores, né, os anos 70, os anos 80, o Torino era o time que mais revelava grandes jogadores. Se espalhavam. O Milan foi campeão com vários jogadores Sim. da base do Torino, Lazio, a Juventus mesmo, o Dino Baggio. Dino Baggio a Juventus Jogou na pegou. Juventus depois. Né? É isso Então aí. eu queria falar com você o seguinte, vamos falar de seleção brasileira um pouco? Vamos. Que eu acho que é o momento. Vai ter Copa América, a seleção tá legal com o Dorival, ganhou Começou, né? Começou legal tal, mas não é um momento que eu tô gostando. E eu não gosto da seleção brasileira desde 18 pra cá. Não é uma seleção que me agrada. Eu queria saber de você o seguinte, como você viu a seleção brasileira depois da eliminação da Croácia? Seleção brasileira, eu falo assim, seleção brasileira, CBF, sabe? Todo o pacote inteiro. Outro dia o cara virou pra mim e falou assim: não, as gestões caóticas da. Vocês veem como a palavra é muito poderosa. Sim. O cara, eu não sei quem foi que falou, disse assim: as gestões recentes caóticas da CBF, de Ricardo Teixeira até Reginaldo. Eu respondi pra ele: a gestão do Ricardo Teixeira não era caótica, era corrupta. Caótica não. Caótica ela não era. Organizado, o time Ela era bom. corrupta. A palavra. Ele usou a seleção brasileira para se favorecer. Jornalista trabalha com a palavra, mas nem sempre vai acertar a palavra. Claro. Mas eu falei pra ele, a gestão do Ricardo Teixeira não era caótica, ela era corrupta. É completamente diferente. A gestão do Reginaldo, eu não posso dizer que ela é corrupta, mas ela é caótica. Sim. E tem vários males que você pode fazer. No meio do bem e do mal tem muita coisa Sim. atravessa. Então, o Danilo deu uma entrevista maravilhosa no outro dia. Sim. Que o Danilo da Juventus, que falou eu falei pro Reginaldo que foi um erro contratar o Diniz, porque da maneira como ele joga, a gente não ia se adaptar nunca com pouco tempo de trabalho. E era o que a gente falava na imprensa, Sim. praticamente. Foram só 6 jogos. 6 jogos do Diniz, 6 jogos do Evaristo, que foi que foi quem te convocou também lá em 85. E aí você tem uma gestão que não é a montagem do time. O Brasil tem muito jogador, Casão. Muito jogador. Vai dizer assim, mas eu não tenho um Pelé, um Ronaldo, um Rivaldo? Ok, até concordo. Mas o único país que tem jogadores nas finais da Champions desde 2000, então tem jogador de talento, se não jogava a final de Champions, desde 2000, o único país é o Brasil. A Champions é um campeonato europeu. Não tem francês em todas as finais, não tem inglês em todas as finais, não tem alemão em todas as finais, não tem espanhol em todas as finais, não tem italiano em todas as finais, não tem português nem holandês, nem argentino, tem brasileiro em todas as finais. A última final sem brasileiro foi Manchester United e Bayern em 99. Sim. E vai ter de novo agora, Vinícius Júnior. Mas deixa eu te perguntar uma coisa sobre isso daí que você está falando. Você não acha que nós continuamos tendo jogadores talentosos? Não é igual ao que era antes. Não dá para comparar mesmo. Ronaldo, Adriano, Kaká, Rivaldo, Ronaldinho, e lá para trás ainda, Romário, Bebeto, não dá para comparar. Mas nós continuamos fazendo jogadores. Mas você não acha que quando eles estão juntos, a coisa ainda não andou? Desde quando tem jogador brasileiro na final da Champions? Edição de 2000. 2000. De 2000 para cá sempre tem um brasileiro. Mas, pelo menos um. Mas de 2002 para cá, a gente não chega. Nós chegamos uma vez na semifinal tomando 7-1 da Alemanha. Depois são tudo quartas de final, não chegamos em final. Mas juntando esses jogadores que estão sempre em final de Mas Champions. isso não é falta de jogador. Não é falta de jogador. É falta de organização. Então, mas você não acha que eles juntos ainda não teve um treinador que conseguiu fazer com que a coisa funcione? Eu acho que o problema é a cultura do país, Casão. A gente é o país. Você fala assim, a gente passou a ter um orgulho, não nós. Não, porque tem uma coisa que somos nós jornalistas, que a gente constrói algumas verdades que são muito nossas e não são necessariamente as verdades da rua. Né? Quando você fala assim, o Gabigol tá sendo odiado pela torcida do Flamengo. Eu acho que sim, mas eu quero ver o Maracanã. Sim. Porque pode ser que ele esteja dividido. Sim. Então, ele foi odiado nesse jogo contra o Amazonas,
Mas lá da torcida do estádio, não da torcida que recebeu. Exatamente. Então, assim, e também não tenho certeza que é a torcida total do estádio. O que não significa que ele não tenha pecados. Mas, assim, a observação nossa, quando você fala assim, o Brasil não gosta mais da seleção, eu não concordo. Você tem uma música do Milton Nascimento que é Notícias do Brasil, Sim. que fala que o Brasil não é só litoral, é muito mais que Correção Sul. Mas vamos voltar para o tema central. Eu acho que o Brasil precisa ter a noção de que o futebol mudou. E a gente muitas vezes não tem fora do trabalho. Ou seja, o que diminuiu? O que fez o campo diminuir? Você tem mais preparação física, então você sobe a tua linha de defesa, você baixa a tua linha de ataque e você obriga o cara a jogar em 12 metros. Sim. Se você não tiver ensaio, você vai dizer, o craque resolve. A gente sempre foi um futebol muito do craque. Mas hoje em dia eu tenho até dúvida se um craque só resolve. O São Messi. pouquinhos. Não, são uma O Messi em 17 sozinho não resolvia. Sim, O sistema precisa deixar ele no mano a mano. sim. Se ele ficar no mano a mano, ele vai resolver. Que é 1 contra 1. Mas 1 contra 4, ele vai bater no muro e vai voltar a bola. Sim. Então você precisa de trabalho tático, de trabalho técnico, de trabalho de conjunto, de ensaio. E a gente não consegue, como país, compreender isso. A gente continua num tom muito do futebol que a gente aprendeu, que é do cara que tem absoluto domínio da relação dele com a bola. E a confiança de que eu vou pegar e vou resolver em algum momento. A relação dele com o jogo precisa melhorar. Então, deixa eu te fazer falar duas coisas em cima do que você falou. A primeira, eu também acho que o Brasil não gosta mais da seleção, não é verdade. Mas eu acho que a seleção perdeu a identificação com o torcedor brasileiro, com o passar do tempo. Isso é uma coisa que eu acho, que você pode falar em cima. A outra, você não acha que uma grande parte do jornalista esportivo tem responsabilidade quando chega uma Copa do Mundo do oba-oba ferver? Que a própria imprensa, não estou generalizando, eu vi, né? Você também faz Copa do Mundo, você vê ali os comportamentos dos caras. Uma parte do jornalismo esportivo não faz um oba-oba também baseado na história que a seleção brasileira tem, ao invés de ver a realidade do momento? Eu vou te contar uma história. De 82, eu adolescente, e 2006, meu filho criança. Em 82, você vai se lembrar, você não estava na seleção ainda, mas você estava no Corinthians. Tinha aquela camisa que a seleção vendia, que se vendia na Poupança Continental, falecida Poupança Continental. E eu morava no Parque Continental, na Zona Oeste de São Paulo. E aí eu fui comprar a camisa e comprei a camisa, linda, com um raminho de café aqui, Sim, símbolo da Topper aqui, que era a camisa oficial, mas aquela camisa tinha uma diferença que era o negócio da Poupança Continental aqui. A camisa mais cara era o que se chamava de poliamida. Eu comprei a camisa mais barata, mas era a camisa oficial, só com Poupança Continental aqui. Aí eu cheguei na minha casa e falei pro meu pai, pai, olha que camisa linda. O único problema é que depois da Copa vai ter que ter 4 estrelas. Porque a camisa tinha 3 estrelas. Aí meu pai falou, calma, não ganhou a Copa ainda. Em 2005, no aniversário do meu filho faz aniversário dia 17 de dezembro, João Pedro. Eu dei uma camisa da seleção brasileira para ele. E ele pegou a camisa e falou, pai, que camisa linda. O único problema é que depois da Copa vai ter que ter 6 estrelas. E eu falei, João Pedro, calma. O Brasil ainda não ganhou a Copa. Não ganhou a Copa. E havia uma febre de que o Brasil, porque o Brasil tinha uma geração fabulosa, né? Ronaldinho, Kaká, Adriano, Ronaldo, Adriano, Robinho, Cafu, Roberto Carlos. Então, assim, os melhores jogadores o Brasil tinha. O Brasil tinha os melhores jogadores. Mas é uma diferença fabulosa entre ter os melhores jogadores e o melhor time. E a Itália foi campeã sem ter os melhores jogadores. Embora tivesse Totti, Pirlo,
Pirlo, Cannavaro, fez uma Copa do Mundo incrível como zagueiro. Buffon, que foi um dos maiores goleiros da história. Mas o Brasil era melhor individualmente. Sim. Mas o jogo não é só a relação com a bola. O jogo é muito a relação com o jogo. Entender o jogo, compreender o jogo, entender o adversário. E o comprometimento também com Claro, o jogo. lógico. Que eu acho que em 2006, o maior problema do Brasil foi o comprometimento do time Sim. com o jogo. Sim. Porque o time de 2006, a base, os melhores jogadores da base desse time de 2006 eram os caras que tinham sido campeão em 2002. Aí- Os dois laterais, Ronaldinho Gaúcho, tava o Kaká lá pronto, ainda acrescentou o Robinho, pô, veio o Adriano, que era um monstro, né? Mas faltou o comprometimento. E a coisa de você dizer que o Filipão sempre falou, né? O Filipão é mais conhecedor da parte teórica do que o Parreira? Provavelmente não. Da parte tática, da parte prática, ele conhece muito. O Parreira sentiu muita falta do Zagallo, porque o Zagallo estava doente. Sim. Mas a questão, para mim, que é muito importante também, é você entender que o jogador precisa ter fome. Não é fome de comida. Sim, É fome de ambição. sim. Se não tiver ambição, aí vai o Nelson Rodrigues não falava isso desse jeito, né? Mas sem fome você não vai Você chupar acha que faltou ambição naquele momento? Para aquela geração, sim. O Ronaldinho já tinha sido campeão do mundo, campeão da Champions, o Ronaldo já era campeão do mundo, o Ronaldo estava na história. Fez diferença pro Ronaldo Fenômeno não ter ganhado aquela Copa? Não, Por porque a isso da ambição história dele, a primeira ambição dele era bater o recorde, né, de maior artilheiro das Copas do Mundo. Então, Então, foi uma ambição individual, é. né? O Adriano, por exemplo, cara, tinha tudo para ser o melhor do mundo por vários anos. Ele não teve essa ambição. É. A começar pela Copa 2006. Porque em 2005, lá na Copa América, lá no Peru, foi 2005. Quatro. Confederação, eu fiz as Quatro, duas. é. Confederações, a Copa América de 2004, ele arrebentou. Sim. Foi maravilhoso. E depois, eu não vi a ambição dele como o Ronaldo teve lá atrás. Você pode dizer perfeitamente. É justo com um cara que nasceu pobre, que ganhou dinheiro, que resolveu a vida da família. Você começa a ser jogador de futebol com 5 anos de idade. Sim. Se você começa a ser profissional com 5 anos de idade, é possível que você chegue com 27 e fale, porra, não aguento mais. Cansei, É possível. Sim. É da tua cabeça. Agora, você tem compromissos com você e você tem compromissos com a sociedade. Você E pode numa, perfeitamente e dizer. numa seleção você tem compromisso com os caras que estão com você ali, Não, cara. com você e com o país, porque o país ambiciona aquilo. Eu adoro a música do Moraes Moreira, quando o Zico foi embora, Sim, sabe? Saudades do Galinho. sim. Que é muito representativa disso, da relação que o jogador tem. Ele não tem obrigação disso. A obrigação dele é com ele, com a família dele, em primeiro lugar. Mas é claro que tem uma questão social. Quando o Moraes Moreira cantava agora como é que eu fico nas tardes de domingo sem Zico no Maracanã? Agora como é que eu me vingo de cada derrota da vida se a cada gol do Flamengo eu me senti um campeão, um vencedor? Esse verso é muito preciso no sentido do cara que tá no subúrbio, na periferia e que paga mico todo dia, mas que no domingo Ele vai pro jogo, vai torcer pro time dele. E E vai pra- ver os caras se matando. e para a seleção brasileira idem Também. na Copa do Mundo. O cara tem responsabilidade com isso, ele é obrigado a fazer. Não. É importante que ele entenda que o que ele representa. Não é que ele tem obrigação de fazer. Não, seu babaca, que você não percebeu que o cara lá na favela da Maré. Não se trata disso. Não dá pra julgar o comportamento das escolhas. Claro. Como o do Adriano. Mas é Foi uma entender. escolha que ele fez. Claro, ele podia perfeitamente. Fiquei rico, minha família tá rica, eu não preciso Exatamente. trabalhar mais, dane-se. Mas por outro lado, ele pode, ele não precisa, mas ele pode entender que tem alguém que tá lá na comunidade que ele nasceu, Sim.
para quem ele é a esperança dele, Sim. da felicidade dele daquela semana, daquele mês. De uma reação social do cara. Se aquele cara saiu daqui e virou aquilo lá, eu posso sair daqui e virar alguma coisa também. É. Né? Tem essa responsabilidade. Você vê, historicamente, assim, alguma comparação ou alguma semelhança entre a seleção de 1970 e a seleção de 1982? Taticamente, tecnicamente, Não. movimentação? Não, eu amo o Tele, eu amo a memória do Tele. O Tele foi de uma gentileza comigo pessoalmente, porque eu comecei a carreira fazendo muito São Paulo do Tele. Mas eu acho que o Tele não era um gênio tático, né? Sim. E eu acho que o Zagallo era, não é que o Zagallo tenha sido, para mim o maior pensador da história do futebol foi o Cruyff. Sim. Mas o Zagallo era um cara que taticamente estava à frente do tempo dele em 70. Sim. Não em 98, mas em Não, 70 ele 70 estava. ele tava. E o Tele era um cara que trabalhava muito. Você trabalhou com o Tele, Sim. você jogou Copa do O Mundo. Tele Santana. Qual era o número da camisa do Sócrates em 86? 18. 18. Por quê? Quem era o 8? Era você. Tá vendo? O Tele foi o treinador que eu vi, igual o Cilinho, tá? Vou colocar o Cilinho no mesmo pacote. Que deixava o time que ele treinava melhor tecnicamente. 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 Não necessariamente taticamente. Não necessariamente taticamente. Ele podia ser melhor taticamente quando ele pegava, entendia que o Vitor estava pedindo passagem e jogava o Cafu de 11 para jogar como ponta entrando em diagonal para fazer gol. E aí, isso também era tático. Sim. Mas ele fazia o quê? Ele explorava as características dos jogadores que ele tinha à disposição. Mas ele não era o estrategista de dizer, está acontecendo isso no jogo, então eu vou mexer nisso porque vamos transferir e vou mudar E vou confundir surpreender. essa parte da defesa dos Exatamente. caras e Não era essa a melhor característica. Não é que ele nunca tenha feito isso, mas é que não era a maior característica do Tele. O Zagallo sim, o Zagallo montou um time então, surpreendente do ponto de vista tático, né? Ou Sim. seja, assim, um time tal. que Abriu foi... mão de dois pontas esquerda maravilhosos, espetaculares, que partiam para cima, que desequilibravam, que com certeza iam arrebentar na Copa de 70, tanto o Edu como o Paulo César, Sim. para colocar o Rivelino, porque Isso. o talento do Rivelino ia completar o que ele queria fazer. E ele fazia um time que tinha muita velocidade, muita transição rápida, muito gol. Na minha conta, 15 dos 19 gols são de transição da seleção brasileira. De explosão, né? De explosão. E tinha dois caras que explodiam pra caramba, Pelé e Jairzinho. Que era muita novidade em relação aos anos anteriores da seleção. Agora, o Tele não era isso, mas a característica... Quer dizer, hoje eu estava lendo a Gazeta do Esporte e os caras estavam comparando o Gasperini com o Sacchi. Falei, cara, é uma loucura isso. Porque o Gasperini faz marcação individual o campo inteiro, sem sobra. E o Sacchi foi o cara que ensinou a Itália a marcar por zona. Sim. Como assim o Gasperini com o Usando Sacchi? o pressing. É. Né? A marcação que o Sacchi inventou pro futebol italiano era aquela de marcar pressão o adversário para não precisar ficar marcando. É. Dificultava os caras a jogar. Que era nos Mitchells. Aí Que era quando você compara com menos movimentação. o Gasperini com o Sacchi, eles estão comparando o quê? A capacidade de atacar. Sim. Mas são formas completamente diferentes. Exatamente. O Zagallo queria atacar com o time de 70 e o Tele queria atacar com o time de 72. Mas os métodos eram totalmente diferentes. Até a movimentação, o tipo de movimentação era diferente. Agora, sabe o que eu acho uma coisa? Eu acho uma coisa sempre... A gente... Na Argentina tinha o duelo Menotti versus Bilardo. Ser menotista ou ser bilardista. E o Bielsa venceu esse duelo, porque muita gente é bielsista hoje em dia. No Brasil, o duelo nunca foi Menotti versus Bilardo. E eu não gosto desse menotismo, bilardismo, dinizismo. Eu não gosto, cara. Isso me lembra a ditadura. Sim. Stalinismo, nazismo, Então, fascismo. eu falei isso num programa de televisão e ficaram malucos com o que eu falei. E aí, assim, o Brasil, o debate era, por muito tempo, ganhar como 94 ou perder como 82. Não era menotismo versus bilardismo. Era ganhar como 94 ou perder como 82. E eu acho esse debate no Brasil completamente vazio.
Porque como é que eu preciso discutir isso se você ganhou como 70 e como 2002, que não é espetacular como 70, foi a maior seleção da história, mas que teve o melhor ataque. Sim. E que teve Cafu, Roberto Carlos, Ronaldinho, Ronaldo e Rivaldo. Juntos, no mesmo time. Juntos, no mesmo time que teve o melhor ataque. Ganhou a Copa do Mundo vencendo os 7 jogos. É a única seleção da história das Copas que venceu 7 jogos para ser campeã. A de 70 ganhou 6, que só tinha 6. Uhum. Então o Brasil tem as duas únicas seleções que ganharam todos os jogos, sem ser eliminatória simples. E ganharam todos os jogos. E com o melhor ataque da competição. Por que eu preciso perguntar se é melhor ganhar como 94 ou perder como 82 se eu ganhei em 70 e 2002? Cara, é assim, eu saquei o que você tá falando. Eu acho o seguinte, a minha opinião. Eu amei 70. Eu vi, foi a primeira. Eu me apaixonei por futebol ali. Eu tinha 7 anos. Eu me lembro todos os jogos ali, sentado com a minha família e tal. Me apaixonei por futebol ali. Dali em diante eu queria bola para jogar. Né? Eu gostei da seleção de 74. Ela foi mal, ela perdeu, porque eu era apaixonado por aqueles jogadores. Que você tinha 11 anos de idade. Exatamente. Agora, por exemplo, eu amei a seleção de 82. Amei. Fiquei frustrado que ela perdeu? Fiquei. Mas amei. E amo até hoje. Sim. E aquilo não me incomoda. Mas... Como eu gosto de 94, gosto porque ganhou. Meu prazer não é pelo futebol que jogou. Apesar de ter jogado muito bem, só que não é um futebol que me agrada, eu gosto de outras coisas. E em 2002 também. Então eu não vejo comparação entre vitórias você já e conversou? derrotas. Conversa com garotos. Que ano você nasceu? 7,6. Quantos anos você tinha em 92, 98? Quem nasceu nos anos 90? 89. O que você acha da seleção de 98? Eu acho a seleção de 98 individualmente boa, mas desorganizada defensivamente. Mas você concorda que tem uma série de pessoas da sua geração para quem a seleção de 98 é 82 para minha geração? Com certeza. Então, Entendeu? Assim, o que ele falou sem microfone. Para uma geração. Que ano você nasceu? 89. 89. Que nasceu em Meu 89? Filho, você tá falando com meu filho. Justo, tamo junto. É o Hugo, não é o. É o É o- Leonardo. Desculpa, eu não reconheci. Para quem nasceu em 89, 90, 91, 88, que tinha 10 anos, 11 anos, 12 anos em 98, cara, a seleção de 98, pra mim, não tem nada a ver. Mas a seleção de 98, para uma geração gigantesca, ela tem o mesmo peso de derrota de 82. Sim. Aí você vai dizer, a seleção de 98 era igual a 82? Não, não era. Não, completamente diferente. Completamente diferente. Mas pra quem você. Porque tem uma coisa que é a memória afetiva. Claro. O cara que nasceu em 90 e tinha 8 anos em 98, que a Copa do Mundo dele é 98, ou que nasceu em 86 e que a Copa do Mundo dele era de 98, que ele tinha 12 anos, como eu tinha 12 em 82, 12 para 13, a Copa de 98 é uma frustração do mesmo tamanho Sim. que é 82 pra gente. Você acha que a gente fica mal acostumado dependendo da referência que a gente tem do futebol? Porque a minha referência é 70. Então quando eu vou cobrar, pô, Cara, é lá em cima a minha parada. Casão, eu vou dizer pra você uma coisa que eu aprendi na minha geração e você jogou nessa seleção também, e você não tivesse nas experiências que eu vou te citar, tá? Eu vi a seleção quando você estreou em 85 com o Evaristo, que perdeu pra Colômbia pela primeira vez em Bogotá. Lá em Bogotá. Pela primeira vez perdeu em Bogotá. Quando perdeu em Bogotá, acabou o futebol brasileiro. É um absurdo perder em Bogotá. Quando perdeu o Bolívia em 93, o futebol brasileiro terminou. Não existe isso. Eu estava no ensino médio, você em 85 com o Evaristo. Eu estudava numa escola pública chamada Escola Estadual de Primeiro e Segundo Grau, Senador Robert Kennedy, no bairro Assunção, em São Bernardo do Campo. E eu ia para a escola, eu estudava à noite, que minha mãe queria que eu arrumasse um emprego, e eu ia trabalhar de dia, e então eu estudava à noite. Então eu estudava com um moleque eu tinha 85, primeiro semestre de 85, com o Evaristo estava ali, eu sou de agosto de 69, então eu tinha 15 anos. Eu estudava com um moleque de 23, com um moleque de 22, com um moleque de 18, eu tinha tudo para fazer bobagem. Mas assim, eu chegava ali,
eu tinha informação, eu lia, escrevia, falava, lia jornal. Eu chegava na escola, os caras falavam assim, São Paulo, né? São Bernardo do Campo, São Paulo. Esse Bebeto não tem a menor condição de jogar na seleção brasileira. Você tá louco? Você tá doido? Mas era isso mesmo que falava. Cara, você tá maluco? Depois de 89, na Copa América, que o Brasil ganhou, Sim. que o Lazaroni convocou, tava montando um time, tava começando a montar um time. O cara falava pra mim, meu amigo, Marcelo Tiepo, falecido. Amo a memória do Marcelo Tiepo. E ele e outras pessoas falavam assim, esse Mazinho não pode jogar na seleção brasileira. Eu falei assim, cara, você viu o Vasco e Fluminense no Campeonato Brasileiro? Nas quartas de final que o Vasco perdeu? O que o Mazinho jogou? Você viu o jogo? Cara, o Mazinho não pode jogar na seleção, porque você tá louco. Então, cara, a questão central é assim, o talento do jogador é o ponto principal. Mas time bom consagra jogador ruim. E time ruim enterra jogador bom. Também, concordo. Entendeu? Mas eu acho assim. Cara, o Bebeto não pode jogar na seleção brasileira, você tá maluco. Time bom consagra jogador médio. Eu acho Sim. que jogador ruim, Não, ele vai ficar ruim. Eu tô na fazendo, seleção. tô fazendo Sim, uma hipérbole. Eu entendi. Tô fazendo um Eu exagero. entendi. Mas em 85, por exemplo, quando o Evaristo assumiu a seleção, ele não podia convocar os caras da Itália. Exatamente. Né? É. Então foi feita uma seleção daqui. Né? E... Mas a gente, como crônica, muitas vezes você esquece Sim, disso. claro. Quando o Brasil perdeu para Honduras em 2001, que o mundo acabou. Sim. E um ano depois o Brasil era campeão do mundo. Ah, mas o Brasil não tem mais jogador. Carlos Alberto Torres, eu ouvi falando na Rádio Jovem Pan. Ah, não tem mais jogador no Brasil. Cara, o ano seguinte o Brasil era campeão do mundo com Cafu, Roberto Carlos, Ronaldinho, Ronaldo e Rivaldo. Sim. Como é que não tem jogador no Brasil? Os caras não estavam naquela convocação. Aí você fala, o Brasil não revela mais jogador. Como não revela mais jogador? Se você diagnosticar errado, Casão, você mata o doente. Sim, claro. Entendeu? Se o médico diagnosticar errado, ele mata o doente. Toda a crise da seleção brasileira, alguém diz que a crise é porque o Brasil não tem jogador. Cara, é tudo, menos isso. Então eu vou falar no tudo que você falou, menos isso. O tudo pra você, porque pra mim entra no pacote, o tudo pra você é falta de comprometimento, divisão de foco, porque a maioria dos jogadores hoje eles querem ser influenciadores também. Influência e jogar futebol. Falta de ambição, de conquista pela seleção brasileira. Vestir a camisa da seleção brasileira já tá legal pro cara e não precisa fazer nada para a seleção brasileira. Vestir a camisa dela, a camisa da seleção já tá legal. O que você acha? Como você vê o comportamento dos jogadores que vão para a seleção brasileira nos últimos anos? É falta de projeto e liderança. Ninguém vai ter comprometimento. Pega o caso do Corinthians hoje, que o Fagner falou ontem. O Fagner está dizendo, nós temos que blindar o ambiente para não deixar as histórias de corrupção entrarem no CT. Ele está dizendo o quê? Se deixar entrar no CT, o jogador vai falar assim, por que eu vou jogar para esse cara? Então, é falta... A história... Tem uma história que um jogador que jogou no La Coruña com o Scaloni, foi campeão espanhol no time de 2000 do La Coruña, do Scaloni, brasileiro, não precisa muito esforço para descobrir quem é, bom, que disse o seguinte, eu não vou dizer porque ele não tem autorização para dizer, mas é fácil, cara. Diz o seguinte, o Scaloni contou para esse jogador brasileiro o seguinte, olha, quando eu cheguei na seleção, depois de 2018, o Scaloni era auxiliar do Sampaoli. E aí ele foi definido como técnico e ele falou pro Tapia, Cláudio Tapia, presidente da Federação da AFA, cara, do jeito que tá, ninguém quer jogar com a gente. Tá uma zona desgraçada. Todo mundo entra no avião, todo mundo viaja, todo mundo faz o diabo. Não dá pra ser assim. Aí o Tapia, presidente da liga tal, do clube X, a mulher, o papagaio, tudo mais. Aí o Tapia virou pra ele e falou assim, consegui resolver. Vai ser desse jeito. Aí o Scaloni
ligou pro Messi e falou: Messi, é o seguinte, conseguimos. O avião vai ter só jogadores, mais comissão técnica. Vou viajar 30 pessoas no máximo. No hotel, nós estamos blindados, nós vamos trabalhar. Mas eu preciso de você. Aí o Messi respondeu pro Scaloni: se é desse jeito, conta comigo. A Argentina ganhou a Copa América em 2021, primeiro título em 28 anos, e ganhou a Copa do Mundo em 22. O ponto central, o jogador, ele é um artista, mas ele tem formações absolutamente diversas. Ele precisa de alguém que diga pra ele: vem cá, sobe essa parede pra mim, E que o cara você acredita. vai se dar tão bem. Então, o jogador Mas precisa tão acreditar. bem. Claro, O segredo do liderança. jogador é acreditar no que o treinador fala. O jogador não é um vagabundo. Ele precisa de um líder. Claro. Ele precisa de liderança. O Brasil só precisa de... Assim, a CBF corrupta foi 2 vezes campeã do mundo. A CBF caótica não ganha nada. Veja, eu não estou defendendo corrupção. Eu estou defendendo organização. Corrupção, cadeia. Cadeia. Agora, você precisa de compromisso e organização. O jogador vai com você, cara. É fácil. Você acha É que o Dorival rápido. conseguiu isso nesses 2 jogos? Não pode ser ele, Casão. Não é tudo no técnico. Eu tô falando de campo. Assim, aquele negócio de o jogador acreditar no que o treinador tá falando. Porque antes, além da corrupção, ou depois da gestão caótica dessa nova CBF, também o dentro do campo tava muito mal, com o Ramon e com o Fernando Diniz. O Ramon não é técnico nem Então, o Diniz. mas aí o jogador, ele ouve, mas não acredita plenamente naquilo que o cara tá falando e não consegue executar, Cara, porque ele entra com dúvidas em campo. Eu acho o Diniz um cara muito inteligente, um extraordinário técnico, um cara que está tentando mudar o jogo. Não sei se ele vai mudar o jogo ou vai fazer só, porque é muito difícil fazer seleção, cada um vem de um lugar. Mas ele faz um trabalho muito bom no Fluminense. Não estou discutindo o trabalho do Diniz. Estou discutindo o seguinte: quando você tem 1 ano de trabalho com 2 técnicos interinos, que o mundo inteiro sabe que são interinos, o jogador vai olhar: cara, mas eu vou trabalhar aqui para me adaptar a esse sistema que é todo maluco, que um cara sai da esquerda para vir para a direita, para fazer superioridade numérica num pedaço do campo. Cara, é difícil de fazer isso para um técnico que nós vamos fazer 6 jogos e depois ele vai embora. Cara, é muito difícil isso. Como é que você vai acreditar? Se ele é interino, é porque o chefe dele não acredita nele. Sim. E ele Se não o- acredita no chefe dele. E se o chefe dele não acredita nele, por que eu, que tenho que seguir o que ele está me dizendo, tenho que acreditar nele? Eu acho que, assim, eu como ex-jogador, eu acho assim, o segredo do futebol, o segredo para que o futebol comece a dar certo em campo é o jogador confiar naquilo que o treinador está Claro. falando. Ele fala, você executa, dá certo. Não estou falando que precisa ganhar. Ele vê que a coisa pode dar certo, ele continua acreditando e a coisa anda. Quando ele faz e não vê a possibilidade daquilo que o cara está falando dar certo em nenhum momento, a coisa desanda. Claro, mas é igual numa empresa. Sim. Se você sabe que teu chefe é um banana, ou que teu chefe está sendo desacreditado pelo teu superior, cara, como é que você vai... Como é que você compromete todo mundo no trabalho? É a mesma... Tem muita coisa do futebol. Claro que vestiário é muito particular. Porque vestiário, você sabe muito melhor do que eu, como eu disse agora há pouco. Futebol é a minha vida, mas eu nunca frequentei vestiário. Só que você sabe que um vestiário tem um cara que veio da Penha, tem um cara que veio de Manaus. Tem um cara que veio da classe média, tem um cara que veio da classe mais pobre. Tem um cara que viveu na comunidade que passou fome e tem um cara que nunca passou fome, embora tenha vindo da periferia. O vestiário é um ambiente... Talvez o vestiário seja o ambiente mais diversificado do Brasil. O vestiário de jogador, o vestiário de um time de futebol é o ambiente mais democrático que existe. Sim,
Porque Porque você ele está tem- ouvindo um monte de coisa. Democrático no sentido de que ele tem gente de todas as camadas. E com pensamentos, às vezes, Sim, diferentes. diferentes. Mas aí você precisa do líder ali para Claro, coordenar essas para opiniões. organizar essas opiniões, essas experiências diferentes. Cara, se não é fácil fazer isso em uma empresa que tem ambientes menos diversos, imagina, tudo bem que você não tem no vestiário, você não tem homem e mulher, mas você tem homossexual e bissexual e heterossexual, mesmo que ninguém fale sobre isso. Você não viu? Claro. Você viu? O quê? Oh, Não, não? mas eu sei que tem, é óbvio. É normal. Joguei com vários. Então. Mas eu não sei Claro. quais são, mas eu joguei com vários. Então você Porque sabe é um que tabu, tem- um preconceito muito forte, que o ambiente E vo- do vestiário é muito E machista. você não precisa revelar porque é da intimidade de cada um. Mas você tem diversidade dentro do vestiário. Você tem diversidade cultural, diversidade de camada social, diversidade eventualmente de gênero. Você tem diversidade dentro do vestiário. É muito mais diverso, é muito mais difícil trabalhar do que numa redação ou do que num escritório. Cara, então você E precisa tem de a liderança. competição entre eles. Essas pessoas que nós estamos falando que são diferentes, elas estão competindo entre elas. E elas têm éticas diferentes, Sim. né? Ou seja, tem o cara que vai pisar no seu pescoço para ganhar a sua posição e tem o cara que vai dizer, não, cara, eu vou ser melhor do que ele no campo. Claro. Então, é muito difícil liderar isso. Se você não tiver... E ainda no Brasil, hoje, na seleção, você tem o cara que veio da Ucrânia, o cara que veio da Inglaterra, Sim. o cara que nasceu em Minas Gerais, o cara que nasceu no Rio Grande do Sul. Se você não tiver liderança, a culpa não é do descompromisso do jogador. A culpa é da falta de liderança no ambiente. Mas às vezes um ambiente racha, mesmo que tendo uma liderança. Ok. Quer dizer, eu joguei futebol 13 anos. 13 anos. Não, jogou mais que Não, eu comecei em 81. 81 a 95. É, 94. 14, Aí 95. O São Francisco do Conde e o Paulista de Jundiaí foram 2 meses, 2 partidas. Né? Tô falando de conviver mesmo, dentro de um vestiário. Eu joguei no Corinthians, São Paulo, Porto, Caldense, Corinthians, São Paulo, Porto, Ascoli, Ascoli, Torino, Torino. Flamengo. E depois voltei pro Corinthians. São Corinthians várias vezes, né? 3 vezes diferente, mas ambientes completamente diferentes. Outros jogadores e tudo mais. presidentes diferentes. O presidente diferente, treinador Roberto diferente. Páscoa. Então, só teve um time, olha o que eu tô te falando. Desses todos que eu falei, que o ambiente era uma porcaria, o time era um timaço, o ambiente era uma porcaria e não andou. Que foi o Corinthians de 85. O ambiente era rachado e ali não tinha médico para socorrer aquele paciente. Célio Corinthians. Hã? Célio Corinthians. Célio Chamaram Corinthians de Célio foi Corinthians. um ambiente, o É. pior ambiente que eu convivi na minha vida. Carlos, Edson, De Leon, Juninho, Vladimir, você, Zenon, João Paulo, Birubiru, Dunga, Serginho, Paulo César, Lapa, Arthurzinho. Paulo César. Era um timaço. É. Nós fizemos uma grande partida, que foi contra o Vasco, a primeira partida do Campeonato Brasileiro, e não 2 a 2, ganhamos, foi 2-2. 2. Não ganhamos, mas jogamos pra cacete. Dali em diante, Que é o jogo Vereda Tropical. o jogo Avenida Tropical, que o Mário Gomes, que era o Luca, Era o Lucas. no gol do Serginho, ele entrou em campo, saiu É. comemorando pra filmar. Então, exatamente, esse time da Avenida Tropical, do Corinthians, foi um lixo. Vereda E não andou. Tropical, Vereda Tropical era uma novela da Rede Globo, novela das 7. Sim. O Mário Gomes era a estrela, era o Luca, um jogador. O que Bertazzo foi era o Nuno Léo Maia, que era É. o companheiro dele de time. E ele foi contratado pelo Corinthians e ele fez figuração naquele jogo que foi a estreia da série Corinthians de 85. Técnico Jair Pisserni naquele momento, depois veio o Casabal Torres. Depois veio o Mário Travalini. É. Aí já andou. Uma cagada. Exatamente. Então, aquilo ali foi um lixo. Aquilo ali foi um lixo. Mas todos os outros times que eu joguei, mesmo perdendo, não ganhando título, ou o Ascoli sendo rebaixado um ano, nenhum problema de ambiente. Então, o ambiente de vestiário, de relações, ele é muito... talvez seja 80%, 70% do sucesso de um time. Mas é o que você vai fazer com liderança. Se você não tiver liderança, a chance de rachar num ambiente que tem pessoas de vários lugares, de vários pensamentos É grande. diferentes, É grande. é gigantesca. Mas quando você Então a tem, culpa não é do quando jogador. você tem uma série Corinthians,
cara de muito nome, todo mundo de seleção lá, e racha, você atropela qualquer líder, cara. Não tem um líder Não, aqui que pode... tudo bem. Cara, sabe quem foi nosso treinador? Simplesmente o capitão da Copa de 70, Carlos Alberto Torres. Sim. Ele olhou aquilo lá... Olha, o Carlos Alberto tem uma história fabulosa com o Petkovic e o Edilson, né? É. Em 2001, o Zagallo caiu, faltavam 3 jogos pro Flamengo e o Flamengo ia ser rebaixado. E tinha a história do Edilson e do Petkovic que não se davam. Pode perguntar pro Pet isso, pro Edilson também. Ele chamou os dois e falou assim, vem cá, é o seguinte, eu sei que você não fala com ele, mas é o seguinte, vocês vão querer ficar na história do futebol como os caras que rebaixaram o Flamengo? É isso que vocês querem? Beleza. Nós temos 3 jogos. 3 jogos. Você não precisa olhar na cara dele. Vocês precisam jogar juntos. Só isso. O Flamengo escapou. O cara, só que ali naquele Celi Corinthians, Não, sim. era 5, não falava com outros Cada 6 e história tinha é uma história. outros 4 lá que ele não deu conta. Mas eu tô falando assim, quando você pega um ambiente rachado com um cara de nome, mesmo tendo um cara... Pô, Carlos Alberto Torres, cara. Carlos Alberto Torres, quando ele foi me treinar no Corinthians, o primeiro dia que eu entrei no gramado, eu ficava olhando pro Carlos Alberto Torres. Porque eu sou fã Tem do uma Carlos história do Didi que é fabulosa, como o Sérgio contava, né? Qual? Que Do Didi, o assim, Didi chegou no Fluminense. do passe, né? É, o Fluminense não. O Sérgio falou assim, que o Didi chegou e ele olhou pro Didi e falou: esse cara não tá falando sério, né? E aí é uma relação da história do jogador com a bola. Sim. Não é da relação do jogador com Eu o sei a jogo. história. Sim, sim. E aí o Mário falou assim, deixa eu testar esse cara. Aí Era o toque, fez ele um tocava e É. o Didi ajeitava pra Não, bater no aí gol. ele fez uma embaixada, levantou a bola e foi dar pro Didi, pá! Meteu uma porrada no Didi, o Didi abriu o peito, pum! Dominou no chão. Cara, o cara é diferente. E é uma coisa que é muito doida essa, porque é como você dizer que o seu editor não é seu editor porque ele errou um S em vez de um Z. Não é esse o ponto. O Parreira, o Arrigo Sacchi tinha uma frase maravilhosa, que era: não é preciso ter sido cavalo para ser jockey. É claro que é muito importante a experiência do campo, mas você pode conhecer futebol Claro. sem ter sido... Conhecimento de futebol é uma coisa que independe de você estar lá dentro do campo ou dentro do vestiário. A vida do Parreira foi futebol e ele nunca foi jogador. Mas ele conhecia vestiário, Então, diferente de mim. A diferença que existe é o lado emocional, né? Então, você vai bater um pênalti aos 44 do segundo tempo, final de Copa do Mundo, você tem que fazer para o jogo empatar. Brasil e Alemanha. Aquela sensação ali só vai ter aquele cara. Sim. Nem outro jogador vai poder definir o que aquele cara está sentindo. É só aquilo ali. O lado emocional do futebol, ele é muito difícil de ser discutido até entre 2 jogadores. Ou 2 ex-jogadores. Né? Porque as sensações elas são diferentes. Claro, as pessoas são diferentes. A questão é liderar gente, conhecer gente, conhecer o talento do jogador, a característica do jogador, mas tudo vai passar. Claro que é diferente no futebol, é claro, mas passa um pouco por entender e saber lidar com gente. Claro. Você olhar para a cara do cara e dizer, cara, ele tá bravo. O treinador, na minha visão, ele tem que ter, não é um mínimo, um bom conhecimento de comportamento humano. Exatamente. Que é o segredo do cara conseguir trabalhar com um monte de jogador de futebol. Você já teve alguém que virou para você e falou, eu sou seu chefe? Não. Eu tive uma vez. E você entende que, peraí, tem alguma coisa errada nessa relação. Sabe, então, quando alguém, na minha visão, quando alguém precisa falar pro outro, eu sou seu chefe, é porque nem ele mesmo acredita que ele é o líder. Exatamente Porque isso. ele está se afirmando para ele. Porque Você não precisa ouvir. Você sabe a sua posição. Claro, você precisa ser líder. Você precisa ser meu líder. Se você me disser, faça tal coisa, porque eu entendo que é o caminho certo, não estou discutindo sua liderança. Eu não estou discutindo sua liderança. Claro. Então, é a mesma coisa, só que um técnico, porque a gente está falando da história da seleção brasileira. Sim. A responsabilidade da falta de comprometimento do jogador, não. A responsabilidade é quando a CBF não consegue criar um ambiente que
torne o comprometimento do jogador obrigatório. Eu concordo boa parte, mas eu acho, eu coloco um peso um pouquinho a mais pelo lado do Eu acho que o jogador mudou. jogador. O jogador mudou. O jogador tá olhando pra rede social. O jogador virou um popstar. O jogador tá olhando pro espelho. É. Mas o Jimmy problema é Page, esse. o Jimmy Page, o Robert Plant, Led Led Zeppelin. Eu tô Zeppelin. falando de Led Zeppelin, tá? Não- O PVC não é só É. futebol. ele não olhava pro espelho como artista que ele era. Você viu o Get Back? O Get Back mudou minha relação com os Beatles. Porque eu sempre fui John Lennon. E eu saí do Get Back, apesar de ser um momento específico da vida deles, eu saí do Get Back Paul McCartney. Porque o Get Back mostra o Lennon e o George Harrison absolutamente descompromissados e o Paul McCartney completamente profissional. E ali, enfim. Então, mas ali foi um foco do negócio, né? Sim. Porque, por exemplo, eu já fui John Lennon. Eu nunca fui Paul McCartney, mas já fui John Lennon. Mas eu não sou nem Paul McCartney nem John Lennon. Eu sou George Harrison. Ok. Por causa, assim, vários motivos, vai. Mas um deles é a parte da espiritualidade dele. Mas naquele momento, o Paul é o único cara profissional. Sim. Naquele momento. Porque a coisa já estava desandando. Ok, mas assim. Já tinha desandado, na Eu realidade. tô vendo o filme, eu tô vendo o documentário. Então. Falei, cara, o Paul é profissional até hoje. Sim, pô, viu o show. Você não, eu tô viu o show 84 dele, anos de idade tocando com uma maneira absurda. com energia, Eu falei, com tudo. cara, mudou minha cabeça. Não, eu Então, também comecei assim, a gostar um pouquinho mais do Paul McCartney. depois do filme. Hoje, Mas eu hoje, não sou se você disser fã. assim, o Robert Plant, ele podia ser completamente narcisista, ou o John Lennon, ou o Paul McCartney, ou qualquer artista. Mas na hora que ele vai pro palco, ele tem que ser profissional. Sim. É a mesma coisa do O jogador. é a mesma coisa. O jogador é a mesma coisa. Vamos fazer uma brincadeira aqui? Sim. Que eu acho que nós estamos muito sérios, PVC. Você não é um cara tão sério. É assim, eu quero falar da seleção de 70 e 82, Tá. tá? Que eu acho, pô, foram duas Vamos ver seleções... se eu sei a numeração. 1 Félix, 2 Brito, Brito, 3 Piazza, Piazza, 4 Carlos Alberto, 5 Clodoaldo, 6 6 Marco Antônio. Marco Antônio. 7 Jairzinho, 8 Gerson, 9 Tostão, 10 Pelé, 11 Rivelino, 12 Ado, 13 Roberto Miranda, Roberto Miranda. porque era do Carlos Zagallo. 14 Baldock, 15 Fontana, 16 Everaldo, 17 Joel Camargo, 18 Paulo César Caju. Paulo César, 19 Edu, Edu. 20 Dario, 21 Zé Maria, 22 Leão. Leão. Aí 82 é mais fácil. Aí é fácil. 1 Valdir Pérez, 2 Leandro, 3 Oscar, 4 Luizinho, 5 Falcão, 5 Cerezo, 6 Júnior, 7 Paulo Isidoro, 8 Sócrates, 9 Serginho, 10 Zico, 11 Éder, 12 Paulo Sérgio, 13 Everaldo, 14 Juninho, 15 Falcão, 16 Edinho, 17 Pedrinho, 18 Batista, 19 Renato, 20 Roberto, 21 Giseu, 22 Carlos. Ótimo. Agora eu vou falar pra você assim. São as duas seleções maravilhosas, né? São duas seleções maravilhosas. São. Então nós vamos brincar do seguinte. Eu vou te colocar 4 nomes aqui. Ronaldo, Romário, Ronaldinho Gaúcho e Neymar. Esses 4, algum desses 4 entravam na seleção de 70 pra você como titular? Não, nenhum deles. Nenhum deles. Porque você vai... Porque eu acredito no conjunto. Nenhum deles. O Romário não entra no lugar do Tostão. O Tostão diz que o Romário entrava no lugar dele. O Romário não entra no lugar do Tostão. Nem o Ronaldo. Ah, mas então quem é melhor pela ordem? É diferente. Pelé, Ronaldo, Romário, qual é o quarto? Ronaldinho Gaúcho, Neymar, Ronaldinho Gaúcho, Romário, Neymar e Neymar por último. Tá. Então assim, e 82? Em 82, quem entrava? Algum desses 4 aqui entravam no seu time? Em 82 eu não acho a seleção imaculada. Porque ela não ganhou. E não é porque ela não ganhou, é porque ela não ganhou porque ela tinha problemas. Mas ela tinha problemas qual? Por exemplo, vai, vamos lá, eu tô pensando, eu amo a seleção de 82. Porra, tirar um dos 4 do meio campo ia ser foda. Seu irmão difícil. Sócrates, né? O Sócrates. O Sócrates era um gênio, mas ele não era um atleta. Não.
Mas foi naquele momento. Mas Ele naquele treinou momento. pra cacete. Mas pra você Parou de ser. fumar e Sim. tal. Se sacrificou ali. Para você ser um atleta naquele momento, é porque você não é um atleta. O Sócrates jogou pra cacete ali. Não, jogou o ano todo É. pra cacete. O Sócrates jogou. Pra mim, o Sócrates foi o maior jogador da seleção de 82. Então, o Magrão, ele fez ele Mais que ficou o Falcão. comprometido para a Copa de 82, que o resultado dos treinos dele, daquele primeiro semestre, foram até 83, porque em 83 ele jogou pra cacete também nas finais contra o Palmeiras, contra o São Paulo. Mas e aí tudo foi mais. no final. Né? É, No campeonato então. de 83, Mas então, em 82 você acha que caberia um desses caras aqui? No esquema? Eu, por exemplo, como gosto de 4-3-3, eu acho que poderia ter um cara a mais na frente. eu podia ter o Ronaldo no lugar do Serginho. Podia ter o Ronaldo no lugar do Serginho. Beleza. A gente respeita o Serginho Lógico. enormemente, Claro, pra mim mas é o um Ronaldo, ídolo. o Ronaldo, eu acho que mais que o Romário. Aham. Porque o Romário não era o centroavante. O Ronaldo era. O Romário, as pessoas falam, o Romário, o gênio da grande área. Isso é um pedaço da carreira do Romário. Quando o Romário começa a carreira, ele é um ponta de lança de velocidade. Aberto de pela infiltração, esquerda, muitas vezes que diagonal. o Roberto saía para receber, dominava e lançava no espaço. O Ronaldo não, o Ronaldo era centroavante. Então eu acho que caberia o Ronaldo no lugar do Serginho. Você teria feito Só muitos essa? dos gols. Acho que só. Acho que só. Acho que só. Porque eu tô respeitando o time que a gente adorava. Eu também gosto da seleção de 82. Era uma seleção espetacular, com jogadores extraordinários. Eu vou na sua. Né? Eu vou na Acho que o sua. Ronaldo Porque não- nós estamos falando só do meio para frente, né? Agora vamos voltar para a seleção de 70 e eu te coloco Cafu, Roberto Carlos. Roberto Carlos jogador do Everaldo. Tá vendo? Então, Mas aí por lá você- para frente nós não mudamos nada. mas é se você for individualmente. para trás, É. dá para mudar alguma Não, coisa. eu falo uma coisa, eu falei uma vez isso na Fox, no Fox Sports, e os caras queriam me matar. Mas não, pensou uma Individualmente. coisa, Everaldo jogou pra cacete. Sim. Tanto que ele ganhou a posição do Marco Antônio, que jogava muito, que batia era muito mais falta e tudo jogador mais. que ele. Tecnicamente era mais jogador. Tecnicamente. Mas o Everaldo jogou pra caramba. Só que nós estamos viajando já num tempo que o Everaldo faleceu em 72. A gente, né? 2006. Olha o desperdício de 2006. 2006. Dida, Cafu, Lúcio, Juan e Roberto Carlos. Emerson, Zé Roberto, Kaká e Ronaldinho Gaúcho. Ronaldo e Adriano. Vê se você entende o que eu vou dizer. Seleção de 70 é a maior da história do futebol. É o maior time da história do futebol. A World Soccer escreveu isso e eu assino embaixo. Eu também. O maior time da história do futebol é a seleção de 70. Individualmente, a seleção de 2006, que terminou a Copa do Mundo em 5º lugar, individualmente, posição a posição, é melhor. Por quê? Dida versus Félix. Dida. Roberto Carlos versus Everaldo. Acho que o Roberto Carlos. Juan versus Lúcio. Juan versus Piazza. Piazza era muito bom, mas não era zagueiro. Era volante. E Lúcio versus Brito, aqui faz a diferença. Aí você vai dizer assim, mas a seleção de 70 vai ganhar todos os outros lugares. Eu estou de acordo. Mas se você pensar no equilíbrio do time, em também, todas as eu posições... Concordo, não, eu concordo. A parte defensiva da seleção de 70, comparada com os jogadores que vieram depois, realmente vieram jogadores mais robustos, mais fortes fisicamente, mais altos, né? É diferente. Então, eu vou te falar uma coisa. Eu vou dar até um boi pra você, PVC, porque eu gosto de você. Tá? É assim... De 70 pra cá, faz uma seleção brasileira de 70 pra cá, vai. 70 pra cá, 70. Não vale lá atrás. 70. 70 pra cá. Uma seleção brasileira. Tafarel, Leandro, Aldair, Luiz Pereira, como lateral esquerdo, Roberto Carlos. Porque o Júnior foi mais jogador que o Roberto Carlos. Mas o Júnior, como lateral esquerdo, eu acho que o Roberto Carlos era mais Agora, perfeito. dali pra frente é a minha curiosidade. Você tem Falcão. Falcão. Se ele jogar pra cacete. Clodoaldo. Se ele jogar pra cacete. Pô, você jogava? Hã? O Cerezo jogava muito. Jogava O Cerezo demais. é um dos poucos jogadores daquela época que dava dinâmica numa partida. Ele ia buscar lá, dava o tapa lá, saía pra receber. Ele fazia tudo funcionar.
Mas é que o Falcão de 82 é muito, muito brilhante, né? Eu não vou escalar o Casagrande. Mas é justo. Você escala o Casagrande? Não, na seleção de 70 pra cá, não. Ai, cacete. Ah, na frente, vamos lá. Ronaldo, Romário, Rivaldo. Pelé tá fora disso. Não. Então Pelé Pelé. tá dentro. Então tem que tirar o Rivaldo. Rivaldo, desculpa aí. Falta o meio campo. Se falou Falcão, falta o 8 e o 10. Assim, teoricamente, por posição, né? Se falou Romário, Ronaldo e Pelé, que é o ataque, né? Romário, Ronaldo, Pelé. Então, aí você tem Falcão, falta 2. Faltam 2 aí. Romário, Ronaldo, Pelé. Romário, Ronaldo, Pelé. Falcão, Cerezo e Zico. Eu vou escalar o Zico porque o Zico é o Zico. Mas não é porque o Zico é... Cara, é difícil de escalar. Eu acho que o Sócrates jogou mais que o Zico na Copa de 82. Jogou mais que o Zico. Mas o Zico tem uma coisa que é a minha homenagem ao Zico. Já pensou? Eu sou jornalista desde 1987 e de grande imprensa desde 91. Cara, sempre 91, 92, era mais fácil falar com o Zico do que com o Viola. Mas sempre foi fácil falar com o Zico. O Zico é uma bênção, cara. O Zico, você liga, manda mensagem pra ele, tá no Japão. Aham. No dia seguinte você acorda e tem uma mensagem do Zico no seu Sim. celular. Mas não é pro Zico, é porque você jogava pra cacete. É por isso, só por isso, tá? Mas eu não vou te deixar na roubada. Eu não vou colocar o Ronaldinho, porque o Ronaldinho. Mas você já fez o O time. Ronaldinho fez mais festa do que jogo. Você fez o time, né? O Ronaldinho individualmente foi melhor do que todos, talvez Fal- todos É, eles. seu meio campo é Falcão, Cerezo e Zico. Falcão, Cerezo e Romário, Zico. Pelé e Ronaldo. É. Né? A defesa, É. Leandro, Acho que é. Aldair, O Leandro Luiz tem certeza. Pereira e Roberto Carlos. Luiz Pereira, E qual é o goleiro? eu falei Tafarel. Tafarel. Beleza. Eu vou dar a minha seleção, tá? Tá. Eu mudo de posição alguns caras, Justo. pra poder encaixar. Então a minha seleção é Leão, Leandro, Luiz Pereira, Carlos Alberto Torres Que e zagueiro. Júnior. Mas o É. Carlos Alberto nunca foi zagueiro na seleção. Não, na seleção não, mas ele foi no Flamengo, ele foi no Fluminense. Mas eu tô me pegando, porque eu quero encaixar Carlos Alberto e Luiz Pereira. Pensa, Carlos Alberto e Luiz Pereira? Sim. O lateral esquerdo quem é? Júnior. Porque eu gosto de um time mais técnico e tal. O meu meio-campo, cara, vai ser o seguinte. Cara, é difícil tirar alguém. Mas É eu difícil, vou pôr Falcão, Zico e Rivelino. É. O Rivelino, eu tenho a desculpa de que eu vi menos, né? Porque eu nasci em 69. Então, Falcão, Zico e Rivelino. Aí o ataque, eu coloco Romário, Ronaldo e Pelé. Mas no segundo tempo, eu tiro ou Romário ou Ronaldo e Depois ponho o ele- Cerezo. É. Pra ficar com 4 no meio e Pelé e alguém na E tem o frente. Jairzinho. Sabe que a Copa de 70, eu acho que o cara que mais jogou na seleção brasileira de todos foi o Gerson. Sim. Só que o Gerson jogou só 3 jogos. E o Jairzinho diz que ele jogou mais que o Pelé. O que não é absurdo. Não. Não é absurdo. O Jairzinho jogou pra cacete em 70. Pra cacete. Pô, o Clodoaldo jogou demais em Mas 70. depois o Jairzinho, o fato do Jairzinho falar que jogou mais que o Pelé, eu tiro o Jairzinho. Pode. Pelé é Pelé. Sabe que a história que eu tenho um orgulho desgraçado? O dia que meu pai é santista, que eu já falei pela segunda vez, e eu conheci o Pelé em 92. E a gente tinha descoberto, o Celso Zelt tinha descoberto que a taça de campeão do mundo do Santos tinha sumido da Vila Belmiro. E ele conseguiu falar com o Pelé e combinou com o Pelé de encontrar com a gente da equipe da Revista Placar às 5 da tarde na Vila Belmiro. E o Celso, por algum motivo, não podia ir, o que me deu a oportunidade enorme, gigantesca de eu conhecer o Pelé. Nós chegamos, 5 da tarde, a gente estava na frente da Vila Belmiro, estacionou o Mercedes do Pelé, o Pelé saiu, falou alguma coisa pro motorista e veio na minha direção, e do Nelson Coelho, fotógrafo, que não é meu primo nem parente. A gente cumprimentou o Pelé e fomos entrar no saguão da Vila Belmiro, que você conhece bem. Tem ali o saguão era mais estreito, o elevador era mais estreito. Aí o elevador desceu e quando abriu o elevador saiu um pai com uma criança de uns 4 anos de idade, uma menina de uns 4 anos de idade. Ele saiu e o Pelé foi entrando e o pai fez assim.
Aí o elevador foi fechando. E o pai falou assim, Pelé, Pelé. Pelé segurou a porta. Aí o Pelé saiu. O pai falou, ela quer muito seu autógrafo. A menina tinha 4 anos de idade. Cara, velho. Ela quer muito seu autógrafo. Aí o Pelé abaixou, deu um beijo na menina, perguntou o nome dela. Deu um autógrafo na camisa, pegou o caderno, assinou o caderno da menina. Levantou, cumprimentou o pai. Falou, como é seu nome? Perguntou, conversou com ele, se ele torcia pro Santos, se torcia para outro time. Ficou ali uns 10 minutos, 5, 10 minutos. Aí ele se despediu. Aí a gente chamou o elevador de novo. E a gente subiu. E a gente procurou a bendita da taça do Santos, que tinha sumido, por 1h30 mais ou menos. Com a equipe da revista Placar. Pô, eu viajei com o Pelé de São Paulo à África do Sul na Copa. No mesmo lado, assim, inclusive estamos conversando numa área que arrumaram para ele lá, em Cumbica, para ele ficar sossegado. E ele me chamou, eu fui para lá. E cara, ele atendeu todas as pessoas, porque não deram sossego para ele, sei lá quantas horas de viagem. Toda hora ia a gente lá, tirar fotografia, tirar fotografia, tirar fotografia, tirar fotografia. E eu ali sentado aqui do outro lado, estava aqui, ele estava ali. Eu dormia, dava uma olhada. Quando eu abri o olho, ele estava lá, atendendo todo mundo. Não reclamou uma vez, não falou nada para ninguém. Atendeu todo mundo. Cara, não fez nem, assim, nada de antipatia. Zero. Assim, atendeu todas as pessoas. Né? Assim, a minha experiência dele é essa. A gente cometeu erros como pessoa, eu também. Eu também cometi meus erros como pessoa, evidentemente. Então, assim, a experiência que eu tenho com o Pelé é inacreditável. Todas as que eu tive também é maravilhosa. Deixa eu falar com você de Copa do Mundo. Quantas Copas você fez? 7. 7. 7 finais de Copa no estádio. No estádio. 7 finais de Copa no Desde? estádio. 94. 94, 98, 2002 eu não fui. Eu cobri a Copa daqui, mas não fui. 2006, 2010, 2014, 2018, 2022 tive a felicidade de fazer todas as finais de Copa e todos os jogos de abertura, menos 94. Eu fiz 98, 2002, 2006, 2010, 2014, 2018, 2022. 7 7 também. também. Só que você fez 2002 que eu não fiz, eu fiz 94 que E você não fez. eu comentei de E 7. você jogou uma. Eu comentei, joguei um 86. Eu comentei 7, de 7, eu comentei 5 finais de Copa do Mundo. Porque em 98 eu tinha chegado na Globo em 97, eu não fazia parte da equipe da seleção brasileira. Eu fazia os outros jogos, que foi legal pra caramba. Eu fiz Holanda e Argentina lá em Marselha com o gol do Berto, sensacional. Fiz outros jogos legais também. E não fiz a última porque eu já não estava mais comentando, eu estava lá pelo UOL, né? Sim. Escrevendo e tal. Mas você estava na final? Tava na final. Então, tá contando. Ah, não. 94, 98. Ah, não, sim, não. Sim, conta porque eu tava lá. 94, Eu comentei 5. Eu comentei 5 Não. e eu fiz 7 finais. Então, eu comentei 94 5 e por fiz 6. placar, 98 pelo lance. Sim, sim, eu eu fiz 6. estive em 7 finais de Copa. Eu estive em 9 finais de Champions League no Sim, estádio. isso que eu ia te perguntar. É. O que é a Champions League para você que comentou? Quantas? 9 finais, não. Como comentarista de televisão, 7 finais. 2006, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 7 finais como comentarista no estádio. 2 no estádio, trabalhando como imprensa escrita. 2019 e 2023. Mais 7 comentando para televisão, para ESPN. Cara, a Champions é fabulosa porque hoje é o cenário maior do futebol Ela é mundial. mais difícil que uma Copa do Mundo? Eu acho que Quer dizer, não é que é mais difícil. É mais campeonato? É um torneio mais pesado que a Copa do Mundo? Eu acho que Copa do Mundo é Copa do Mundo, Casão. Copa do Mundo é Copa do Mundo. Eu quero voltar a fazer final de Champions. A Champions é uma Copa do Mundo com os caras tudo misturado. É. A Copa do Mundo são os mesmos caras, só que cada um tá na sua seleção. O que mudou muito o futebol foi o caso Bosman. Sim. Porque a partir do caso Bosman, você passou a ter seleções mundiais Num clube. num clube. Tem um livro chamado The Foreign Revolution, que é a história da revolução do futebol inglês a partir dos estrangeiros.
E nesse livro eu aprendi o primeiro jogo que teve no mundo um time com 11 jogadores estrangeiros e um técnico estrangeiro. Foi o Chelsea contra o Southampton, no dia 26 de dezembro de 99. 99, era século passado. O Chelsea jogou com Ed De Goey, holandês, Ferrer, espanhol, Emerson Tomé, brasileiro, Desailly, francês e Babayaro, nigeriano. Petrescu, romeno, Deschamps, francês, Di Matteo, italiano e Poyet, uruguaio. Ambrosetti, italiano e Torre André Flor, norueguês. E o técnico era Gianluca Vialli. Foi o primeiro time, 4 anos depois do caso Bosman, mudou. O Chelsea jogou com 11 estrangeiros, nenhum inglês. A Inter, em 2010, é o único time campeão da Champions com 11 estrangeiros e um técnico estrangeiro. Ah, mas então em 95 mudou. Pô, em 95, estou falando de memória aqui agora, 22 títulos mundiais da América do Sul e 20 da Europa. De lá pra cá, a América do Sul ganhou 7. Desde 95. Contando o Mundial e Intercontinental. Quer dizer, a Europa deve ter 25, a América do Sul tem 7. O que mudou foi isso. Então você tem, na Champions, você tem um time que joga com os melhores jogadores do planeta que ele é capaz de contratar. Sim. Mas Copa do Mundo é Copa do Mundo. Quando você vai O Guardiola, por exemplo, ele tem condições de escalar o City inteirinho estrangeiro. Se ele quiser. Sim, e ele escalou o Foden porque o Foden foi o melhor jogador do campeonato, Exatamente. que é inglês. Tem inglês. Mas a Inglaterra só escala estrangeiro. Não, o melhor jogador do campeonato é inglês. É o Foden. Sim, Foi eleito o melhor jogador do campeonato esse ano. nesse ano. Então, peraí, mas Copa do Mundo não é só a qualidade do jogador. O futebol não é só dentro de campo. A Copa do Mundo, eu estava em 94 com o Roberto Benevides e com o Roberto Vieira, falecido Gatamansa, Gata mansa. num bar, num hotel em Dallas, na véspera do jogo Brasil e Holanda. E aí entra uma banda holandesa tocando Aquarela do Brasil. Você fala assim, Katsu, o que está acontecendo aqui? É, a Copa Eu do tô nos Mundo- Estados Unidos. Copa do Mundo é espetacular. Pois é, porque é uma guerra em paz. Você tem mundos diferentes convivendo em harmonia. E sabe o que eu curto muito também? É porque eu cruzo jogadores que eu joguei contra na época da Europa, ou cara da América do Sul, que eu só vejo em Copa do Mundo. Tem cara que eu só vejo de 4. E jornalistas também. Tem jornalistas que eu só vejo de 4 em 4 anos, que é lá na Copa do Mundo. Mas tem uma coisa que isso eu fiz em Champions League. Em 2010, na final da Champions em Madrid, eu cruzei o Boniek. E aí eu estiquei a mão pra ele e falei assim, eu conto pro meu filho que você fez 3 gols incríveis na Bélgica em 82. Naquele Polônia e Sim. Bélgica. Em 82, no mesmo jogo, no mesmo grupo, no Camp Nou, que teve a Polônia fez 3-0 na Bélgica, depois a União Soviética fez 1-0 na Bélgica, ou 2-0, e aí a Polônia jogou pelo empate, já 4 de julho de 82, e a gente ficou olhando, eu tinha 12 para 13 anos, eu vi Polônia e União Soviética, empate 0-0, olhando quem ia ser o adversário do Brasil na semifinal, porque o Brasil jogou no dia 5 de julho. É, a chave de 3, né? É. E aí empatou 0-0 e a Polônia classificou. Mas eu lembro muito que é Copa do Mundo. E eu joguei com o Boniek na Roma. Ele tava na Roma, Você tava no Ascoli, quando eu cheguei no primeiro ano. Ele tava foi o último ano dele lá. Aí eu lembro muito Copa do Mundo. A Espanha se libertou do franquismo em 75, né? A gente estava em 82. Então você tinha um resquício de polícia franquista, certo? Sim. E aí tinha, na arquibancada do Camp Nou, eu lembro disso direitinho, a torcida da Polônia abriu uma faixa escrito Solidarnosc, solidariedade, que é do sindicato, Sim. do Wałęsa. Dores. E aí a polícia franquista veio e pá, 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 desceu o cacetete nos caras. Isso é a Copa do Mundo. Sim.
sabe assim, a Copa do Mundo tem essa vantagem em relação à Champions League. Ela é A muito Copa do esportiva. Mundo é o maior exemplo que política e futebol não tem como não andar junto. Porque o que já aconteceu de coisas políticas dentro de uma Copa do Mundo? Você lembra daquele sheik que desceu Sim. e parou, anulou gol? No quarto Do contra a Kuwait, França. né? Anulou o gol na França. Anulou contra a França. Então, Era o quarto gol da França, a França acabou é uma fazendo questão quatro gols política. depois. Essa que você falou, É. do Lete Valer, questão política. Então existe a política dentro do futebol, e não é porque eu quero, não é porque você quer, porque sempre existiu. O futebol é uma política. Quem comanda o futebol é política. Mas isso também tem Champions League, como você pensar assim. Tem um livro fabuloso chamado Futebol e Guerra, de um jornalista escocês chamado Andy Dogan, que ele conta a história. O Placar fez essa matéria em 75, e que é a história do time da fábrica de pão, Sim. que eram os caras do Dinamo de Kiev, Sim. que foram presos no campo de concentração e que a Luftwaffe, na Ucrânia, na invasão nazista na Ucrânia, e aí a Luftwaffe desafiou os caras para jogarem contra eles, Sim. e eles ganharam. Ganharam. Seleção do... E aí eles ganharam, pediram a revanche e eles ganharam de novo. E o livro conta a história dos caras que morreram porque foram assassinados Porque ganharam no o campo de jogo. concentração porque ganharam o jogo. E é incrível que você pense que isso aconteceu em 1942 e que em 2024 o Shakhtar Donetsk da Ucrânia seja obrigado a jogar em Hamburgo, na Alemanha, Uhum. por causa da invasão russa, da guerra da Exatamente. Rússia na Ucrânia. Exatamente. É muito doido. Por que o Shakhtar Donetsk joga em Hamburgo? O ano passado jogou em Varsóvia. É. Esse ano jogou em Hamburgo. Por que o Shakhtar Donetsk da Ucrânia joga na Alemanha e tem uma história da invasão nazista 80 anos atrás? Exatamente. Por quê? Eu acho que é simbólico. É? É um simbolismo. É a aceitação do time da Ucrânia na Alemanha. É claro que a gente está olhando futebol, Um querendo recorte, ver né? futebol, mas evidentemente, o que eu acho Berlim uma cidade espetacular. Se você Também. puder dizer para você, para algum lugar que você vá, que você não conhece ainda, você vai para Paris, vai para Londres. Vai Se pra você não Berlim. conhece Berlim, por quê? Berlim é o maior exemplo de como a política interfere na sua vida. É. Você namorava uma menina lá em Itaquera e você morava nas Perdizes. E um dia construíram um muro Nome- e falaram, agora para ir para lá e para Itaquera, você tem que passar aqui e apresentar sua credencial e ficar aqui na fila 200 para poder passar para ir para lá, que é o checkpoint Charlie. Só de lá pra cá. Porque esses daqui pra lá. Não, até passava, né? mas Checkpoint era Charlie muito, você era passava. muito raro. É. Você passava, Checkpoint Charlie. Então vamos continuar política e futebol, porque eu escolhi um time assim, eu escolhi um time. Eu fechei o olho e falei, acho que eu vou falar desse time com o PVC. Ou a Sociedade Esportiva Palmeiras, não tem, né? Foi uma escolha assim sem pretensão nenhuma, que era a Palestra Itália, né? O que você acha da história do Palmeiras? Qual é a história do Palmeiras que você tem mais conhecimento, aquilo que você mais admira? Teve duas academias, teve outros times que sensacionais, como esse, como da Parmalat, enfim, seus ídolos, grandes jogadores, porque eu tenho ali uma camisa, ó, que tá aparecendo, que eu ganhei do Palmeiras, e eu pedi para pôr o número 8, Leivinha, porque o Leivinha é um dos meus grandes ídolos de garoto. Então, você tem uma camisa do Palmeiras de um ídolo seu, e eu digo sempre a vida inteira. Eu não digo meu time nunca, a não ser quando é relevante. Ou seja, toda vez que alguém me pergunta, eu exerço a primeira missão da minha profissão de jornalista. Eu dou a informação certa. Então, quando me perguntam, eu dou a informação certa. Que time você torce? Palmeiras. E eu dou a informação certa sempre, sempre disse. Nunca disse que torço pro Independiente. Nem pro Milan, nem pra ninguém. Eu sempre disse a verdade. Porque se eu sou jornalista, eu tenho que dar a informação certa. Eu posso dar a informação errada se eu errar a informação. Sim. Não de propósito. Não sabendo. Não sabendo. Eu sou palmeirense porque eu virei palmeirense porque meu avô era português. Isso aqui é uma brincadeira, por favor. Eu sou português também, tenho passaporte português. Meu avô disse pro meu tio, que era meio raspa de tacho, assim, meu tio é quase meu primo. E ele disse pro meu tio, tu vai torcer pra Lusa, rapá. Tu vai torcer pra Lusa e tu vai ser sócio desse clube que temos aqui próximo à nossa casa. Ó, mas nem me lembro o nome desse clube que temos perto de casa. Palmeiras.
tu vai ser sócio do Palmeiras Não vai e torcer tu pra vai Portuguesa." torcer pra Portuguesa. E aí meu tio virou sócio do Palmeiras e virou palmeirense doente. E começou a fazer a minha cabeça. E eu lembro de perguntar pra ele: Titio, como é mesmo aquela parte do hino? Sabe sempre levar de vencido e mostrar. Eu não conseguia decorar essa parte. Aí ele me ensinava, todo dia ele me ensinava a decorar essa parte. E aí eu conheci, o primeiro jogador que eu conheci na vida foi o Edu Edu Bala. Bala, pô, Edu direito. Bala. Que foi de uma simpatia gigantesca. Gigantesca. Ele fez carinho no meu irmão é um ano mais novo que eu. E depois fez carinho em mim. Depois eu encontrei com ele numa festa de um amigo da escola, que por um acaso ele era vizinho, a namorada dele era vizinha, e ele estava na festa do lado, e aconteceu a mesma coisa. E veja como é importante a relação que você tem Com o com ídolo. uma criança. O que um ídolo tem com uma criança. Eu lembro, e essa experiência eu não tive, mas o meu irmão teve. Eu não vi essa cena, mas eu lembro dessa cena a vida inteira. Eu admiro o Jorge Mendonça, acho o Jorge Mendonça um gigante do futebol brasileiro. Entrevistei o Jorge Mendonça, mas eu me lembro que numa cena parecida com que eu e meu irmão tivemos com o Edu, o meu irmão foi falar com o Jorge Mendonça estava num dia ruim e falou: não, vou tratar outro. E saiu e meu irmão voltou dizendo: pô, ele me tratou mal. Caramba. E não quer dizer que o Jorge Mendonça foi um cara legal. Pô, claro. Mas eu joguei contra, eu era amigo dele. Mas eu tenho isso aconteceu quando eu devia ter 6 anos de idade. Eu lembro disso até hoje. Até hoje eu lembro disso. Com o maior respeito que eu tenho pelo Jorge Mendonça, eu me lembro de que o meu irmão se sentiu mal numa relação com o Jorge Mendonça. Deixa eu te perguntar uma coisa, vamos na sua memória. Qual era o time? Me fala o time da primeira academia, o da segunda, o da Parmalat e esse, que eu quero comparar os quatro. Em teoria tem uma academia só, Ah. mas a gente já sabe que tem 4, ok? Primeira academia é 65, time do Fibo Nunes, que era Valdir de Moraes, Djalma Santos, Valdemar Carabina, Djalma Dias e Ferrari, Dudu e Ademir da Guia, Julinho, Servílio, Tupanzinho e Reinaldo. Certo. Fibo Nunes. Que foi o time que jogou com a camisa da seleção do Mineirão. A segunda academia, que é uma poesia, é um time que jogou 16 vezes junto, apenas, e não perdeu nenhuma. Ganhou 8 e empatou 8. Outro dia alguém fez uma conta diferente da minha, disse que tem uns 18. Eu contei 16, 8 vitórias e 8 empates, nenhuma derrota. Escrevi essa matéria pra Folha. Leão Eurico Luiz Pereira de Zeca, do Ademir da Guia, do Leivinha César Inei. E o Ronaldo, de entrada. O Ronaldo fez o gol do título em 74. O César estava suspenso. Aí, 93, 94, tem 4 formações diferentes. A gente pode escolher uma. Escolhe uma. A do primeiro brasileiro, 93, que era Sérgio, Cláudio, Antônio Carlos Kleber e Roberto Carlos, Sampaio, Mazinho, Zinho e Edilson, Edmundo e Evair. Porque aí no Paulista seguinte o Rincon era titular, o Edmundo não jogou as finais, que estava afastado pelo Luxemburgo, que ele fez assim pro Luxemburgo naquele 0x0 com São Paulo. E depois no Brasileiro 94, que era um timaço, tinha Rivaldo, que os outros não tinham. Sim. 94 era Veloso, que na minha opinião era melhor que o Sérgio, Cláudio, Antônio Carlos Kleber e Roberto Carlos, Sampaio, Flávio Conceição, porque o Mazinho tinha ido pro Valência, Zinho e Rivaldo, e na frente Edmundo e Evair. Cara, é difícil saber qual é melhor, porque o Rivaldo acho que o Rivaldo é um monstro sagrado. E tem a outra depois com o Djalminha, né? Quer dizer, Aí muito em 96, que já é uma outra formação, 96, o Luxemburgo saiu, depois o Luxemburgo voltou, e aí ele montou um time que era Veloso, Cafu, Sandro Blum, Kleber e Júnior. Era Flávio Conceição e Amaral, mas o Galeano jogou muitas vezes no lugar dos dois. Rivaldo e Djalminha, Miller e Luizão. Esse time já era diferente, né? Mas era forte. Era fortíssimo. 102 gols em 30 jogos. Campeonato Paulista. E aí a gente vem pra Abel Ferreira,
14ª academia, na camisa de 2023 tem sido Qual, terceira qual é academia. a formação, para você, qual é a formação mais forte da era Abel? Abel, É. eu acho que é 2021. Mas ele jogou com uma formação que não. Ele jogou com linha de 5 contra o Flamengo. Que eu acho. Eu penso que é muito sábio. Que é o texto que ele escreve para o site dos técnicos, que ele diz: você precisa saber quando você é pior do outro, que você precisa definir a estratégia para subir a montanha. Cara, aquela formação do jogo do Flamengo, de Montevidéu, primeiro que ele inverte 10 jogos antes, ele inverte a posição do Luan e do Gustavo Gomes. Ele puxa o Gustavo Gomes para a direita, para dar o passe, porque ele sabia que o Bruno Henrique era muito rápido e que o Luan não chegava no Bruno Henrique, mas o Gustavo Gomes era mais rápido. Segundo, porque o Luan tem mais passe que o Gustavo Gomes, mas o Gustavo Gomes tem passe. E aí aquela história do Rafael Veiga dizer que ensaiou aquela jogada 10, 12, 15, 18, 25, 100 vezes no treino e que ele tomava esporro porque o Abel dizia: vai até a marca do pênalti que você vai fazer o gol. Que tá no livro dele. Sim. E o Gustavo Gomes faz o passe pro Mike e ele fala: o Dudu sai da ponta para dentro Pro porque Mike o Felipe passar. Luiz ia perseguir e o Bruno Henrique não ia acompanhar o Mike e o Mike ia cruzar e o Rafael Veiga ia até a linha do... Cara, aquilo é muito bom. Genial. E é aquela formação do jogo do Flamengo é a linha de 5. O Marcos Rocha estava suspenso. O Everton, Mike, Gustavo Gomes, Luan, Piquerez e Scarpa. Danilo, Zé Rafael e Veiga, Dudu e Rony. Ele jogou 5-3-2. Então, se ele jogou 5-3-2, é porque ele sabia que ele era pior que o Flamengo. Então talvez tenha outra formação de 22 do brasileiro. Que aí era o Everton, Marcos Rocha, Gustavo Gomes, Murilo e Piquerez, Danilo e Zé Rafael, Scarpa não, Dudu, o Dudu o Rony, o Veiga machucou no final. Então é Scarpa, Dudu, Rony, quem que vem lá direito na final? Mike de ponta. Sim. Que aí o jogo da final, que é o jogo do título, joga Dudu, Veiga, Rony e Endrick. Sim. Que joga o Endrick, que é o primeiro jogo do Endrick como titular. É o jogo Palmeiras 4, Fortaleza 0, que é o jogo do título. Sim. Só que quando o Palmeiras entra em campo já é campeão, porque o América ganhou do Internacional à tarde. Sim. Deixa eu te perguntar uma coisa. O Abel é o maior treinador da história do Palmeiras, mais vencedor né? Mas tem Brandão, tem Luxemburgo, tem Minelli, tem Tupo Nunes. Né? Né? Você sabe que tem uma coisa que é muito doida da segunda academia, que a gente chamou assim aqui, que é o time de 69, que é Leão, Eurico, Baldock, Minuca e Zeca, Dudu e Ademir, Cardozinho, Jaime, César e Pio, que é o time do Minério e campeão de 69 do Robertão. Sim. E esse time é o que inspira o time de 7273 que virou poesia. Uhum. E o Minério é muito importante ali. Se você considerar o Brasileirão unificado, Sim. é o primeiro brasileiro do Minério. O Minério tem 4, porque ele é 75, 76 no Inter, 77 no São Paulo, 69 no Palmeiras. Palmeiras. Ou se você não quiser chamar de Brasileirão, é Robertão do mesmo jeito, é Não, importante do mesmo jeito. Já O campeonato é importante do mesmo jeito. Sim. Mas não inventaram o campeonato. O campeonato existiu. Sim. Né? Sim. O campeonato existiu e foi importante. O Minério é muito valioso, muito valioso. Sabe que tem uma coisa que eu conto na história do livro que eu escrevi, Escola Brasileira de Futebol, que eu acho de uma honestidade intelectual do Minelli fabulosa. Eu liguei pro Minelli e perguntei: Minelli, como é que era essa formação que você fazia, que o Marinho Pérez dizia, que ele trouxe do Barcelona, que ele falava sabiá e subia a linha de impedimento, que era a palavra-chave. O Minelli virou para mim, o Minelli estava com 90 anos. Ele falou: olha, você me desculpa,
Eu prefiro não falar sobre isso porque eu não me lembro. E eu escrevi isso no livro como uma homenagem a ele, Crítica. não como uma crítica, ao contrário. Sim. É um. Cara, é de uma hombridade, de uma dignidade. Não, um treinador espetacular. Foi técnico do Corinthians em 16, né? Sim. É. No Campeonato Paulista. É. Nós fomos eliminados pelo Palmeiras. E quer dizer que você não tenha defeito, não cometa erro no teu trajeto, né? Mas eu vou te falar uma coisa. Eu acho que é verdade, porque ele também, ele no Corinthians de 86 tinha um código lá atrás, uma palavra que eles mudavam a cada partido para tentar fazer essa saída de impedimento. Não igual o Internacional, obviamente, que a qualidade dos jogadores Ele também já tinha passado. Exatamente, né? mas ele tinha essa coisa que ele O falou Casagrande de 82 era diferente do Casagrande de 94, assim Sim. como o Minelli de 75 era diferente Sim. do Minelli de 86. Claro, Você vai dizer, claro. não, eu trabalhei com esse cara era uma merda. Não, Não. claro, peraí, calma. Não, eu gostei Calma. de trabalhar com ele, eu acho ele ótimo. Ele teve momentos diferentes na carreira, qualquer pessoa tem. O Ademir é o grande cara da história. Ah, é? Cara, eu escrevi um texto sobre o Ademir outro dia. Sabe que é muito doido essas coisas que você não percebe na vida, né? O Ademir era chamado de negro aço. Eu não sei nem se esse termo é politicamente correto hoje em dia. Também. Mas eu tô falando com a maior honestidade intelectual possível, a maior tentativa de ajudar. Porque o Ademir é negro. O Ademir é um homem negro. O Ademir é filho de um homem negro, que é o Domingos da Guia, um dos maiores zagueiros da história do Brasil. Uhum. Mas ele de uma mãe negra. E por que o Ademir, você olha pro Ademir e vê o Ademir loiro? Porque ele é um negro sem pigmentação. Sim. Em outra palavra, talvez albino. Eu não perguntei para o Ademir se ele se considera albino, ele não considera. Ele é um negro sem pigmentação. O maior ídolo da história do Palmeiras, que é um clube que teve o Ademar Pantera contando que parava na portaria e que não deixava ele entrar antes de ele virar ídolo, de ser artilheiro do Rio São Paulo de 65. E o Ademar Pantera era barrado na portaria do Palmeiras, segundo o depoimento dele, naquela época, nos anos 60. Né? Os clubes não são racistas, as pessoas é que são. E o maior ídolo da história do Palmeiras é negro, embora de cabelos loiros. Pra você ver como é incrível a humanidade. E hoje tem uma foto na portaria do clube social, que é uma coisa linda. E isso eu acho que é Maurício Gagliotti, mas a Leila Pereira mantém ali. Eu quero dar parabéns para todo mundo que está deixando isso ali, que eu acho uma foto linda, cara. Acho uma coisa incrível. E pouca gente sabe que tá ali no portão de entrada e saída do Parque Antártico, do Clube Social. Olha isso. Depois a gente mostra. Aqui pertinho. Dá pra ver? O portão de entrada do Palmeiras tem uma foto do Ademir de 1963. Sim, linda. Cara, ele de cabelinho curtinho, pequenininho, magrinho. Cara, é uma foto e com a imagem do Palmeiras de 63. E como jogava, né? Cara, eu vi pouco o Ademir jogar porque eu nasci em 69. Mas assim, eu sou muito fruto de meu tio ter visto o Ademir treinar. E eu lembro de ver o Ademir treinar no Parque Antártico, velho, porque você entrava e você ia pro... Eu vi no campo, eu vi alguns Corinthians e Palmeiras que meu pai me levou pra assistir e vi o Ademir. Meu pai, ele era corintiano roxo, mas ele gostava do futebol. E ele me levava para ver os grandes jogadores. Eu fui ver o São Paulo porque ele queria me mostrar o Gerson, enfim, todos os outros. E o Palmeiras e o Ademir da Guia era um deles, que o meu pai queria me mostrar. Cara, a gente tem que respeitar a história, cara. A gente só tá aqui pela história. A gente só tá aqui porque Claro. seu pai namorou sua mãe e sua mãe namorou seu pai. É só por isso que a gente tá aqui. Vem cá, eu vou te complicar muito. Eu vou te complicar muito se eu te pedir os 10 maiores jogadores da história que você viu jogar do futebol mundial. Ah, difícil isso, né? Que eu vi jogar, eu posso pensar em... Não precisa pôr em ordem. Você Que eu põe vi 10. jogar no estádio. Cara, o maior jogador que eu vi jogar no estádio foi o Messi. E eu vi o Maradona jogar no estádio. Mas veja, tem uma diferença. Eu vi o Maradona jogar no estádio
quando eu vi São Paulo e Sevilha, no Morumbi, e eu vi Boca Juniors e River Plate na Bombonera, em 96, que a revista Placar me mandou pra lá. Que é o jogo que o Maradona deu um beijo na boca do Canija, 4-1, e ele dá um beijo na boca do Canija, e o Boca vence 4-1 o River. Olha o privilégio, né? Coisas que você tem que raciocinar, de ter lembrado e falar, pô, aconteceu isso na minha vida. E fazer assim, Maradona, Canidia, Verón no Boca, Ortega e Francesco no River. E Crespo. Os 6 jogando na Bombonera. Um caos pra entrar no jogo. Nossa, aquele lugar pra entrar é um Cara, pra entrar no jogo incrível. E foi uma matéria que eu não fiz. Porque o Maradona, eu fiquei uma semana em Buenos Aires falando com o Maradona e o Maradona não falou comigo. Foi um fracasso na minha carreira. Aí eu acabei que eu fiz a matéria do Boca e River. O Placar publicou. E o Maradona deu o beijo na boca do Canija. Mas acho que o Messi foi o maior jogador que eu vi porque eu tive muita sorte com o Messi. Messi, Cristiano Ronaldo, Zico. No estádio. Eu vi o Falcão no estádio? Vi. 85, vocês jogaram 30 de junho de 85, Brasil 1, Bolívia 1. Foi um jogo de merda, foi um jogo horroroso. Sim. Brasil 1, Bolívia 1. Gol de Não, mas Careca. o Falcão não tava. O Falcão não jogou esse jogo. Não, ele não tava convocado para aquelas eliminatórias. Ele tava com problema no joelho. É verdade. Era Cerezo, Sócrates e É Zico. verdade. Messi, Cristiano Ronaldo, Zico. Cara, é muito doido. Eu vi Casagrande, né? O Casagrande eu vi jogar. Eu vi Palmeiras 3, Corinthians 0 no estádio, semifinal do Paulista. Foi Morumbi ou Pacaembu esse? Morumbi. Morumbi. Primeiro jogo que eu vi. O Idumanga jogou pra caramba esse jogo. O Éder bate 3 escanteios Não, seguidos. isso aí o Idumanga não tava. Foi à noite, quarta-noite. 27 de agosto. Mas nós tomamos no 3-0 nesse 86 durante o campeonato. 27 de agosto de 86. Teve 5-1 durante o campeonato. O Idumanga jogou pra cacete. Teve gol do Edmar, gol do Mirandinha, gol do Idumanga. E eu fiz o gol do Corinthians. Que a bola bateu na trave, nas costas do Mortorelli e entrou. Deve ter uma história incrível que 86 teve 2 5-1 seguidos, 2 semanas seguidas. São Paulo 5, Palmeiras 1, Palmeiras 5, Corinthians 1. Eu fui no 5-1 errado. E no 5-1 errado, meu pai, santista, no quarto gol que o Silas faz um gol espetacular, o Silas tá com um esparadrapo no queixo, ele pega a bola na intermediária, dá um tapa, sai pra receber na frente, sai, o Martorelli sai, dá um tapa na bola por cima. Eu tava na numerada, meu pai levanta e faz assim. Aí eu fiquei olhando meu pai assim. Você sabe que em 82 nós ganhamos de 5-1 do Palmeiras. Né? Eu fiz 3 Sim, gols. E em 86 nós perdemos de 5-1 do Palmeiras, eu fiz um gol. Eu sou o único que estava nos dois. É verdade. O único E ali, jogador que estava nos você dois. sabe que o Corinthians de 82, e nesse jogo não, porque nesse jogo tem o Gomes. O Gomes é titular. Porque eu não lembro porque ele estava titular. Porque o Mauro não estava suspenso. Acho que o Mauro jogou de zagueiro, o Daniel Gonzalez que não jogou. Entendi. Eu tava olhando hoje porque eu sei que o time, o 11 inicial que mais vezes jogou junto na história do Corinthians, 13 vezes apenas, foi Solito, Alfinete, Mauro, Daniel Gonzalez e Vladimir, Paulinho, Sócrates e Zenon, Ataliba, Casagrande e Birubiru. 13 vezes, 7 vitórias, 2 empates e 4 derrotas. E esse time é o time que mais vezes começou junto um jogo pelo Corinthians, Caramba. junto com Cássio, Fagner, Balbuena, Pablo e Arana, Gabriel e Maicon, Jadson, Rodriguinho, Romero e Jô, que é o time campeão brasileiro de 2017, que jogou junto 13 vezes, ganhou 8, empatou 5 e não perdeu. São as duas formações únicas que jogaram 13 vezes juntas, começando os jogos na camisa do Corinthians. A anterior é 1930, que jogou 11 vezes junto. E eu queria achar, o Celso Zelt tem esse estudo, pelo Almanac do Timão, e eu fui achar. E aí por causa disso eu vi, eu estava tentando ver quando começou essa formação, não achei quando foi o primeiro jogo,
Mas eu vi que Palmeiras e Corinthians, 5x1 Corinthians, jogou o Gomes e não jogou o Daniel Gonzalez. Então, essa formação, eu também não me lembro qual foi o primeiro jogo, porque o campeonato começou com o Eduardo de ponta direita, Sim. o Birubiru de volante, porque o Magrão não jogou o primeiro jogo com o Santo André. Essa formação foi se encaixando Foi se durante o acertando. campeonato. Que é uma coisa doida, eu falo pro Júnior. O Flamengo de 81, Raul, Leandro, Marinho, Moser Júnior, Andrade, Adil e Zico, Tita, Nunes e Lico, jogou junto 4 vezes apenas. Ganhou. E parece que já foi o Mas 10 anos. é uma formação que durou 3 anos, mas que junto tem terceiro cartão amarelo, lesão de um, machucado de outro, e assim por diante. Foram 4 jogos juntos só. O Flamengo histórico ganhou do Volta Redonda, do Liverpool e do Cobreloa e perdeu do Vasco. Um jogo. É incrível isso, né? É incrível. Mas é pura verdade. É. O time jogava 10 vezes juntos. Messi, Cristiano Ronaldo, Zico. Ah. Putz, é tão difícil esse negócio. Falcão. Memória afetiva, né? Memória afetiva. Luiz Pereira. Memória afetiva é Luiz Pereira. Mas não é verdade, porque o Luiz Pereira que eu vi jogar não era o Luiz Pereira de 74. Você viu no Corinthians, né? Ou Não, eu vi no Palmeiras. Você viu? No Palmeiras, Eu vi verdade, no Palmeiras, 81. 81, 82, 83. 82, 83. Até 84. Mas eu gostava muito do Luiz Pereira. Não, o Pereira foi o maior zagueiro que eu vi jogar. Romário, Ronaldo, Rivaldo. É engraçado como a gente esquece o Rivaldo. A gente deixa o Rivaldo muito em segundo plano. O Rivaldo jogava demais. Sim. Demais. Sem contar que o Rivaldo foi gente boa comigo, absurdo. Eu fui pra Sevilha em 97 fazer a chegada do Denilson no Betis. Aí o Betis e o São Paulo chegaram a um acordo, ele não viajou. Eu já tava lá. Aí o Lance falou, vai pra Barcelona fazer o Rivaldo. Pô, mas eu não marquei nada. Vai pra lá. O Rivaldo me atendeu, cara, eu fui na casa dele, fiz tudo na casa dele. Legal. Gente, Rivaldo, beijo. Mas é um monstro sagrado do futebol. A PVC, Mas não. pra terminar, E é um monstro sagrado do futebol. pra Você também é. terminar eu tenho um quadro aqui que é Virando o Jogo. Você já viu alguma vez? Sim. Virando o Jogo. Você pode fazer a pergunta que você quiser, o seu interesse, que agora nós invertemos. Você vai me entrevistar um pouquinho. Jorge Vieira ou Mário Travalini? Mário Travalini. Mário Travalini é gente boa, né? Gente boa. E para aquele time de 82, caiu com uma luva, porque era o início da democracia corintiana, então tinha muita confusão no sentido de que às vezes a gente passava do limite, às vezes não, e tinha que ter um cara que não fosse pro conflito, tinha que ter um cara que administrasse os comportamentos, e o Mário Travalini foi perfeito. Por que você não jogou em 90? Na Copa? Você já estava fora. Não, Por que você não chegou em altíssimo nível em 90? Porque eu rompi os ligamentos cruzados em 88. Em julho de 88, na pré-temporada de 88, eu rompi os ligamentos cruzados. Temporada 88 89. Fiquei 6 meses parado. Aí eu voltei, no final do campeonato fui muito bem. 6 jogos, eu fiz 4 gols no campeonato. O time conseguiu se salvar, que era o Ascoli. E 89 e 90, o time caiu. A rebordosa da contusão, ela veio no 89 e 90, porque quando eu voltei só joguei 6 jogos, então não deu tempo do meu joelho se sobrecarregar. Mas em 89 e 90 deu. Eu fiz a pré-temporada, aí ele começava a inchar, tinha que parar, ir no médico, lá em Roma, tirar sangue e tal, e o time caiu. Foi a pior temporada minha, assim, que eu considero, na minha carreira, eu acho que foi a pior temporada. Vou fazer uma pergunta sacana. O Júnior disse que o Gabigol nunca tinha que ter aceitado a camisa 10 do Flamengo e que desde que ele aceitou a 10, tudo deu errado pra ele. Você diria pro Tele hoje, eu não acho que é tão importante a camisa, não Sim. se trata disso. Não, deixa eu jogar titular com a 18 e deixa o Sócrates com a 8. Cara, o lance é que a gente não sabia a numeração. A gente Sim. não sabe a numeração. Ninguém, não teve uma reunião, a numeração vai ser essa, ou que número você quer jogar. Quando saiu a inscrição, quando eles escreveram os jogadores, já foi com a numeração, inclusive
No dia que ia sair essa numeração, eu dei uma entrevista para um repórter do Rio, que eu não me lembro quem é o cara, que ele falou assim: Casão, como você se sente jogando com a camisa 7 que foi do Jairzinho em 70? Eu falei: caramba, eu vou jogar com a 7? Aí eu falei: pô, legal pra caramba, pô, Jairzinho, tá. Aí eu achava que era 7. Quando foi pro jogo, o primeiro jogo, me deram a 8. Eu fiquei sabendo lá no vestiário. Se eu pudesse escolher, eu não ia me mexer enquanto os caras de 82 não escolhessem as camisas deles. Entendi. Eu ia escolher outra camisa. E eu nunca tive problema com camisa. Eu fui um cara que eu joguei na Europa. Foi 9, foi 10, foi então, 8? e na Europa tem muita vaidade, né? Hoje, o que tem no Brasil de escolher o número, na Europa sempre teve. Então, eu tinha, por exemplo, Torino, tinha uma guerra lá com o Martin Vasquez e o Chifo, os dois queriam a 10, o Chifo teve que jogar com a 7 no primeiro ano, segundo ano foi uma... Cara, eu falei, meu, o que sobrava, o treinador perguntava, se joga com a 8, jogo. Se joga com a 11, eu jogo. Se joga com a 9, jogo. Pra mim não tinha problema, eu não entrava nessa vaidade da camisa. Mas em relação ao Gabriel, foi um caso diferente, né? Um caso diferente. Se ele aceita, ele tem que respeitar a história daquela camisa, o cara que fez a história daquela camisa e se comportar minimamente, ter uma conduta mínima de respeito com a torcida do Flamengo, com a direção do Flamengo, com todo mundo do Flamengo. Porque você não pode estar com a camisa 10 do Flamengo, que foi do Zico, e desrespeitar a torcida, cara. Sim. É muito pesado isso para a história do Flamengo. É. Eu fui 10 do Flamengo, eu estreiei com a 10 do Flamengo. Lá na Europa, quando eu cheguei, fomos fazer uma excursão, o Evaristo me deu a 10 do Flamengo. Na estreia do Campeonato Brasileiro, aqui, lá na Bahia, contra o Bahia, eu estava no meu quarto, fui o massagista, acho que Você foi 10 na seleção também. Hã? Foi 10 na Fui, eu seleção estreei com também. 10 na seleção. Mas lá no Flamengo, na véspera do jogo contra o Bahia, na estreia do Campeonato Brasileiro, foi o Nélio e o Roupeiro, e o Roupeiro falou assim: Casão, o Nélio sempre jogou com a 10 e tal, ele tá tímido, tem algum problema pra você? Não, pode dar, 10. Aí eu fiquei com a 9. E na seleção, o Evaristo deu a 10, eu joguei todos os jogos com a 10. Foram 6 jogos, né? Que do Evaristo, os 6 foram com a 10. Aí desfez a seleção, o Tele chegou, reconvocou a seleção e ele já escalou. Aí veio o Zico, veio o Magrão e Sim. tal, e eu fui pra 9. Que aí foi o jogo que eu falei, que foi 30 de junho de 85, Brasil 1, Bolívia 1. Que Vou foi o ferrar Careca você. que fez o gol. Foi, Eu tava gol de suspenso. cabeça, gol de cabeça. Vou ferrar você agora. Vai. Pela sua carreira de comentarista, foi tanto tempo com o Galvão, que foi seu parceiro gigantesco, e o Trajano te colocou como comentarista lá na ESPN. Zé Trajano ou Galvão Bueno? Não, ali, assim não, vamos lá. É o Zé Trajano. Zé Trajano. Eu também sou. Eu não tô brincando não! Não tô brincando não! José Trajano e o Marco Mora, que você também conheceu, Sim. são os dois caras que, pra mim, são o máximo da minha vida profissional de comentarista esportivo, enfim, de televisão. Agora, o Galvão é outra coisa, né? O Galvão foi meu parceiro de 25 anos de seleção brasileira, viajamos o mundo todo, fizemos jogos amistosos, Olimpíada, Copa do Mundo, em todo lugar do mundo, nunca foi sempre legal, sabe? Nunca foi sempre, nem sempre foi legal. Algumas vezes a gente ficava emburrado, não queria papo com ele, depois a gente voltava a conversar, enfim, uma coisa de relacionamento longo, né? Como claro. eu falei pra ele, quando eu fui no podcast dele, eu falei pra ele, ele falou, ele fez uma pergunta parecida, eu falei, Galvão, é o seguinte, nós somos um casal, cara. Nós ficamos casados 25 anos. E um casamento. Eu fiquei mais casado com o Galvão do que com a minha ex-mulher, que foi 21. Eu falei pra ele. E durante 25 anos você briga, você fica chateado, você fica feliz, você se diverte, você faz coisas legais e coisas ruins. E minha relação com o Galvão foi essa. E terminou da melhor maneira possível, né, cara? Outro dia o Tabet me perguntou se eu sou seu amigo. Eu falei, não, eu gosto do Casão. Amigo Por causa daquela confusão lá. Não, é porque ele perguntou o seguinte, ele perguntou se você tiver que ficar trancado no elevador com o Edmundo ou com o Felipe Melo. Aí eu falei assim, tô falando isso aqui porque eu sei que é bom falar, porque de repente você fala uma coisa no meio da pergunta e alguém pode tirar um mal entendido, não tem mal entendido nenhum. Eu falei, você ficaria no elevador com o Edmundo ou com o Felipe Melo? Eu falei, não, o Edmundo é meu amigo. E eu lembro muito daquele dia, daquela confusão, aquele mal entendido que a gente teve,
que foi mal entendido. Sim, claro. E eu Saí... A intenção não foi eu aquela... sei que não, nós estamos juntos. Nós estamos juntos. Eu fui fazer uma brincadeira porque eu achei que... Eu tô falando isso só porque, assim, foi uma coisa que ele perguntou pra mim e é importante pra mim esclarecer, porque pra não ter mal entendido. E ele falou, no elevador com o Edmundo ou com o Felipe Melo? Porque o Felipe Melo teve aquela história da seleção, que ele perguntou, você é jornalista? Eu respondi, e você é jogador? E aí ele perguntou dos dois, eu falei, não, o Edmundo é meu amigo. E eu lembro muito daquele dia. Aquele dia eu saí do nosso programa, eu saí meio chateado, e aí eu fui para um boteco que tem na Barra, que eu frequentava ali no final da pandemia, que já podia entrar ali, eu pedi uma cerveja. E aí eu liguei para o Edmundo e falei, Edmundo, eu citei seu santo nome em vão. Como citou meu santo nome em vão? Não, porque aconteceu isso assim, 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 assado, e eu falei, o Edmundo é meu amigo. Aí o Edmundo virou para mim e falou assim, não. Você não citou meu santo nome em vão. Você é meu amigo. E eu falei, cara, eu lembro muito disso. Então, mas as pessoas não sabem o contexto todo da nossa relação. Pô, a gente se encontrava lá na Barra, claro. Nos barzinhos, lá eu, você, Gustavo Villani. Tamo Quem mais? Tudo. Paulo Nunes. Paulo Nunes, então. Aquele dia foi um desacordo. Aquele dia foi um mal entendido, mas como eu tô falando isso como homenagem ao Edmundo, porque eu liguei pra ele e ele falou, não, você não citou meu santo nome, você é meu amigo. Eu gosto do Edmundo também. Cara, eu gosto muito do Edmundo. Edmundo, a gente teve um episódio que também foi mal entendido. Você sabe, sim, deixa eu te falar uma coisa. Em alguma, acho que a Copa de 2010, ou antes da Copa de 2010, eu tava com o Edmundo em algum lugar, eu falei, Edmundo, você tem que virar comentarista. Você é bom, cara. Você sabe, você... Ele se comunica bem. Se comunica bem, não fica em cima do muro. É isso. Ele tem aquele jeito mais agressivo e aquilo ajuda a ele falar aquilo que ele pensa. Sim, claro. Eu acho legal. Justo, é claro. E tô falando isso porque eu falei, o Tava te perguntou pra mim aquele dia e eu falei isso e é bom falar. É bom falar porque a gente não deixa criar nenhum mal entendido. Não, você não. sabe que a gente olha no olho e fala a verdade. Sim, Estamos claro, sempre tá juntos, tudo estamos sempre juntos. Tem mais alguma? Mais uma pra você. Qual foi o maior técnico que você teve na sua vida? O maior técnico que eu tive na minha vida, cara. É um só, né? Não vou falar. Não, um você só. Desse, você daquele, só, fica em cima do muro, pô. Então, não, então é o seguinte, porque eu vou falar um cara que ninguém conhece, que é o Arthur Jorge, que foi treinador do Porto. Ah, eu tava estudando, eu só sei fazer isso pra você porque eu vi hoje. Você tinha quebrado a perna, por isso que você não jogou a final eu tava no banco, da Champions, eu tinha me recuperado e fiquei no banco. O Juari entrou e resolveu o jogo. O Juari, eu adoro o Juari. Eu fiz um teste na terça à noite, no estádio lá em Viena, e eu não consegui ainda fazer a curva legal, e ele não me escalou, porque o Arthur Jorge gostava muito de mim, ele queria me escalar de qualquer jeito. E o que ele fez? Ele jogou sem centroavante o primeiro tempo. Foi, o Madjer jogou de falso 9. O Madjer e Futre, sem um centroavante. Sim. E o time virou perdendo de 1-0 do Bayern de Munique. No intervalo, ele tirou... Eu vi esse jogo no rádio. rádio. Eu não lembro o que ele tirou. Ele tirou um volante ele e tirou colocou o Kim. Acho que Talvez. ele tirou o Kim. Ele tirou o Kim e colocou o Juari. Eu sabia esse time de memória e eu não lembro o time de memória o tempo inteiro, mas eu olhei ele hoje, por isso que eu vou, não sou dizendo honesto. Mlinarczyk, que era o goleiro da Polônia. Da Polônia, 82 e 86. João Pinto, Eduardo Luiz, Celso e Augusto Inácio. Kim, André e Souza. Sim. Aí era Jaime Magalhães. Não, Kim, André, Souza e Jaime Magalhães. E a Madjer e Futre. Sem um centroavante. Aí ele tira o Kim e coloca o Juari. E aí ficou 3 no meio e com o centroavante. E aí o Juari resolveu o jogo. Fez um gol e deu um passe pro outro. Passe pro outro. Quer dizer, o Madjer deu um passe pra ele, ele fez o gol, e aí ele deu um passe pro Madjer, o Madjer fez o gol. Então, o treinador que eu considero que eu poderia ter aproveitado mais foi o Arthur Jorge. Eu não aproveitei por escolha minha, porque quando acabou a temporada que nós fomos campeões da Champions, em 87, o presidente do Porto me chamou para renovar, tal, eu não quis renovar, Pinto porque eu estava Pinto da Costa, queria ir para a Itália, e o Arthur Jorge, na festinha de despedida lá, ele me chamou e falou assim, o que você vai fazer no próximo ano? Eu falei, mister, eu tô afim de ir pra Itália, tal. Ele falou pra mim, porque eu tô indo pro Racing Clube de Paris, se você quiser, você vem comigo. E ele foi o primeiro técnico do Paris Saint-Germain. Eu entrevistei o Arthur Jorge em 94, quando o Paris Saint-Germain foi campeão francês. Foi o segundo título do Paris Saint-Germain, que tinha Ricardo Gomes,
Raí e Valdo. Então, ele foi. Le Magician. E lá atrás ele foi pro Racing Clube de É, Paris. sim. E, porra, o Racing Clube era um grande era um timaço. Era um projeto incrível, que Então, era sabe de 5 anos e ia ganhar. Tinha Era o lá, Mata Racing. exatamente, tinha lá o Francesco, que nós É. jogamos Litibarski. 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 Nós jogamos um amistoso, Porto e Amorros. Porto e Racing, nós jogamos um amistoso, foi 0-0 lá em Paris. Durante o inverno que parava o campeonato, nós fomos lá e fizemos um amistoso. E ele queria me levar pro Racing e eu esperei e falei, não, quero entrar na Itália e fui pro Ascoli, pro Itália. Mas assim, tudo, olha que eu vou te falar, PVC. Depois se você gosta de pesquisar, vai pesquisar mais esse cara. Tudo o que os treinadores fazem hoje, Morreu ano passado. tudo o que os treinadores, do modo que os treinadores treinam os times hoje, todas as táticas que os caras fazem hoje, ele fez no Porto em 86, 87. O Arthur Jorge, ele morreu ano passado. Sim. E eu tava lendo sobre a morte do Arthur Jorge e me deu um revival, porque a primeira vez que a revista Placar me mandou para Paris para fazer o Raí, Ricardo Gomes e Valdo, a primeira vez que eu fui na Torre Eiffel foi o Valdo que me levou. E eu falei, cara, eu vou ligar pro Valdo, porque o Arthur Jorge tinha morrido. Aí eu liguei pro Ricardo, eu não consegui o telefone do Valdo, liguei pro Ricardo Gomes, falei, Ricardo, tu queria falar com o Valdo, você também, porque eu fui fazer matéria com você. O Ricardo tá muito bem, cara, o Ricardo é um milagre, é maravilhoso. Um beijo pro Ricardo. E aí eu falei, queria falar com você porque o Arthur Jorge morreu. E quando eu fui pra França a primeira vez, eu falei com você e o Arthur Jorge era seu técnico. E eu queria falar com o Valdo também. Aí ele falou, o Valdo é difícil de falar com ele. Mas o Valdo, o número é esse aqui, babá, eu não consegui falar com o Valdo. Então, o Arthur Jorge... O Valdo foi auxiliar do Arthur Jorge. Então, exatamente. É. O Arthur Jorge, ele tinha a visão que os caras têm hoje, e o que eles tentam fazer hoje no futebol. O Arthur Jorge fez com o time de 87 do Porto, foi campeão... Meninartzik, João Pinto, Eduardo Luiz, Celso Augusto Inácio. André, Kim, Souza e Jair Magalhães. Futre e Madger. E tem outra coisa. O Gomes, que também faleceu ano passado, o Fernando Gomes, foi chuteira de ouro, um dos maiores jogadores da história do futebol português. Ele teve a mesma contusão que eu tive 2 semanas depois. Os dois, na realidade, jogava eu e ele, né? Ele era o centroavante e eu era o 8. O ataque era Madger, Fernando Gomes e o Futre. E o meio-campo era André, Jair Magalhães e eu, o Souza, e eu era o 8 quando eu cheguei. Eu estreiei com a 8 e o Fernando Gomes com a 9. E o Juari era o reserva imediato dos dois, né? Mais de centroavante. Tanto que na minha estreia, eu estreiei 2-2 contra o Vitória de Guimarães, foi um gol meu e um gol do Juari. E esse era o time titular. E na final, como não tinha nem eu, nem o Fernando Gomes, e o Juari não aguentava jogar o tempo todo por causa do joelho, mas o Juari era rápido demais, né? Só que era um espaço curto de tempo que ele funcionava. Ele não colocou atacante nenhum, centroavante nenhum, pra enfiar o Juari no segundo tempo. Cara, ele pensou no time que ele poderia estar perdendo por 1-0 no primeiro tempo para pegar o Bayern de surpresa com o Juari. Em Viena, na Áustria, que é do lado de um cara, pô, Jean-Marie Pfaff, Bremer, Matthaus. Porra, o time do Bayern de Munique era fantástico. PVC, Tamo junto. muito obrigado. Obrigado Gostei demais de falar com você. Tamo junto. Aqui foi uma conversa de corintiano, tá? Só pra vocês saberem. Eu e Foi PVC... conversa de quem gosta de futebol. Exatamente. É isso aí. É isso aí. Eu e o PVC, no Casão Pode Tudo sobre futebol e história.